Esquerda radical versus esquerda moderadinha. Loconte faz gol contra? É isso mesmo que a gente já vê hoje? Já fiz o corte. Bota, Maxwell. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Bota. Autoritarismo é uma consequência inevitável após uma revolução. Quem concorda pode vir. Sexta-feira, Play TV. Sexta-feira, Play TV, nós tá como? Não recolhe. Ai, caralho, tá mal frio, nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Hoje nós tá como? Chambão, botando pra pocar. Ai, caralho, pega. Quando a gente analisa Eita, ficou frio e tá chovendo. Se a live cair, é isso, moro no mato. os exemplos históricos, não só das revoluções marxistas, como das revoluções em geral, Esse aqui já começa com Loconte. de fato, existe essa ruptura institucional que prevê um certo grau de perseguição política e autoritarismo justamente para consolidar esse novo Aqui foi a parte que ele mais falou do debate. regime que até então é um regime de exceção. Eu não vejo que essa é a resposta mais ética que a gente pode dar para os nossos problemas e também não vejo que é possível. Tem esse ponto, como eu falei anteriormente. Não vai acontecer isso, mas se acontecesse, seria um problema que eu considero grave, ao ponto que existe outras formas da gente lidar com isso que Não vai acontecer? não autoritárias. E na história do nosso país a gente teve autoritarismo. Eu não acho que isso é algo positivo. Eu não acho que isso deva ser reproduzido. A gente tem que entender os nossos erros do passado. Opa, eu tô cobrindo o rostinho maravilhoso do Loconte com o Love Pix. Que absurdo. Que absurdo. Perdoe por isso. Perdão por isso. Justamente para construir um futuro mais próspero e um futuro ético. Porque para mim, não sei Porque eu quero um Brasil melhor. para as outras pessoas, mas os Vocês estão vendo meu broche? fins não justificam os meios. Poxa, beleza, a gente vai consolidar relações trabalhistas de maior qualidade, mas isso envolveu matar pessoas que são inocentes. No meu ponto de vista, Quem disse que são inocentes? Inocentes pra quem? e podem me chamar do que quiser, enfim, eu não acho isso correto e eu não vou lutar Eita, apareceu o Loconte. Oi, Loconte. A Alice já tomou conta do Loconte. por essa causa. Agora, causas de reforma, causas de lutar por direitos trabalhistas hoje, fim da escala 6x1, por exemplo, totalmente de acordo, tem que sim fazer pressão, tem que sim ter essa mobilização popular. Eu só não acho que isso tem que ser numa escala em que vai se centralizar o poder, como foi o que aconteceu historicamente, e perseguir aqueles que discordam, porque esse que é um problema. A discordância, ela é natural, ela vai existir e ela precisa ser respeitada dentro de uma democracia. Por isso que sim, eu defendo o modelo democrático. A democracia do Brasil é falha? Muito. Mas eu não acho que a solução é acabar com ela, e sim melhorar, né? A gente tem que O Brasil melhor. salvar esse paciente que está doente e não tirar, desligar os componentes dele e deixar ele morrer. Então eu acho que o autoritarismo vai ser sim uma consequência, porque essa ruptura forte, agressiva, institucional decorre em autoritarismo e violência, e eu sou contra isso. Eu sou o Loconte, eu sou Não sabia. Não sabia. Qual o nome? economista e analista É Loconte mesmo? político e defendo a visão de mundo do pragmatismo. Croezinha, fã número 1 de One Piece? Alice, por favor, retire Andrei. Hoje estou aqui ao lado da social-democracia porque eu acredito que o comunismo e a visão marxista não é a melhor para entender a nossa sociedade e a O correto é o pragmatismo. economia. E hoje a gente vai trazer alguns argumentos aí mais voltados Pragmatas. à esquerda trabalhista, desenvolvimentista, para tentar trazer soluções para o nosso país. Você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. Eu também sou dono do canal Conhecimento Expandido, recentemente bateu 500 mil inscritos e vamos Eu acho incrível que tem 500 mil inscritos e ninguém conhecia o Loconte. Como? Loconte, você pode, por favor, explicar pra gente esse fenômeno? para cima nesse debate. Então, eu sou do time que acha que tudo que tem inevitável também não é uma coisa que a gente precise reafirmar É bot e... a inevitabilidade desse tipo de coisa. Só que é fato que há, sim, violência em processos revolucionários. Existe a violência no sentido dessa violência ofensiva de você fazer a revolução, de você derrubar o sistema vigente. Existe essa violência no sentido defensivo de você proteger esse aspecto do sistema que nasceu ou que está sendo construído depois dessa revolução. Então, há violência em revolução, isso é um fato. A questão mais importante que a gente tem que entender qual que é o limite desse processo de violência, qual que é o limite moral disso, porque é uma coisa que eu sinto, inclusive, nesse aspecto desse debate de revolução, é que muitas vezes se fala em revolução, às vezes eu acho que até há um certo fetiche pela violência, que acaba não delimitando muito bem o que é esse processo revolucionário e não delimita muito bem qual é o limite moral dessa revolução e por que isso é importante. Queria um vídeo do Link falando sobre a tara do Jones com o Loconte? Queria um link...
queria um link do vídeo do Jones falando sobre a minha tara pelo Loconte. Porque para você Por quê? construir uma sociedade, para você ter um progresso humano, para você ter um progresso social, para você ter um desenvolvimento Loconte já foi de base de novo. mais integral da sociedade, um elemento que é muito importante é o elemento da crítica. E a crítica, eu parto de um princípio que a crítica ela é o motor do progresso, porque a gente consegue ver o que está dando errado e a gente consegue refletir sobre isso e poder O capitalismo tá dando errado. E aí? Disso ninguém fala. desenhar novos caminhos e pensar Ah, tá, mas outras alternativas. O capitalismo falhou, falha Cadê a esquerda? e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Olha lá, Loconte se entregando. Durei bastante dessa vez. Geralmente é rápido, né, Loconte? Tem cara mesmo. E se caso uma situação de alta centralização do poder, de um certo dogmatismo em alguns princípios que se excede, e se eu não coloco limites no sentido de até onde essa revolução vai, eu posso criar um ambiente de terror generalizado e um ambiente onde a crítica é sufocada e a minha sociedade não pode florescer. Olá, sou Frederico. Pau no G, preconceito com os ligeirinhos? Nada, eu acho ótimo, dá menos trabalho. Frederico Crepe, sou professor de filosofia, tenho um canal no YouTube onde eu faço análise política, onde eu faço análise econômica, falo um pouquinho de filosofia também. Eu sou militante trabalhista, a ideologia mais bem-sucedida da política brasileira e que mais transformou esse país, e vim aqui defender a perspectiva trabalhista. O Lenin, quando ele tratava a respeito do Estado, ele definia que o Estado ele era uma máquina de Passou de 2 minutos, é podcast? Loconte, fica difícil eu te humilhar se você faz isso sozinho, tá ligado? violência, de repressão de classes. Quando ele defende a revolução da classe trabalhadora e a imposição da ditadura do proletariado, ele fala com todas as palavras de que é uma troca do controle da máquina de repressão para reprimir a burguesia. Só que tem uma questão, porque vai além da repressão contra a burguesia, porque a burguesia é só uma coisa, mas a burguesia ela está rodeada da classe trabalhadora que ela utiliza como meio, como ferramenta para conseguir se defender. Então, a revolução... Inclusive, ele entrou e a gente nem tocou a musiquinha, pô, que absurdo. Quanto tempo, né? Quanto tempo, pessoal? Vamos reviver esse momento? Eu gostaria de elogiar o Gustavo pela postura dele que é muito honesta. Ele é humilde e nunca fala, mas ele é doutor em filosofia, 15 anos mais velho que eu, vai ter muito a agregar pra mim e com alguma sorte eu vou poder agregar algo em relação à economia e gostaria de chamar também... Não é um economista sério. Você é um tecnocrata. O que tá acontecendo, Farofa de Queijo? Eu que te pergunto. Ban, André Benincasa trazendo pontos importantes. Loconte tem cara de que chegaria ao poder, tomaria um golpe de Estado e depois publicaria um tweet dizendo bem que os comunas falaram, com respeito. Ele vai dizer praticamente isso, ele vai tomar um golpe do Jones e de... Vocês vão ver. Faria o Lacronte? Guilherme, que isso? Guilherme? Não pode ver um homem nessa live. No seu limite, ela vira um ataque contra parte dessa classe trabalhadora, que o Lenin mesmo já dizia que era a classe trabalhadora que estava corrompida pela ideologia burguesa. Então, no processo revolucionário, e aqui sim eu entro num fatalismo... Pragmata mandou R$5. Boa tarde. Obrigado, Loconte. Minha visão agora é pragmaticamente pragmática. Este pragmatismo não é acidental, é um método. Uma escolha deliberada pela utilidade do pragmatismo. Ações pragmáticas, resultados pragmáticos olhando o que tem de bom ao redor do mundo, mas o crucial é o pragmatismo em si. Um pragmatismo que descarta o superfluo, abraça o pragmatismo e opera com uma eficiência pragmática. Olha aí. Tá vendo? O Loconte, ele já tá formando consciências aqui no chat. Necessariamente, ao rebater a burguesia, você vai também atacar essa ferramenta da burguesia, que é parte do proletariado.
que não vai aderir à revolução. Isso aconteceu nas experiências socialistas e numa brasileira ela teria que acontecer do mesmo jeito, porque eles deixam claro. Não teria, né? Não existe um processo revolucionário sem luta, sem violência. Aí vai falar assim, não, mas a violência ela vai acontecer porque quem tem o poder não quer dar o poder, então nós temos que tomar força. Então, ponto. Vai ter que ter repressão. E mesmo depois, quando a burguesia é Ai, tadinho dos agroboys sendo reprimidos, meu Deus do céu. derrotada, quando o processo revolucionário ele está consolidado para começar a transição para a derrocada do Estado, necessariamente você precisa continuar reprimindo a ideologia burguesa. Porque o Lenin colocava, você tem a burguesia, mas essa burguesia, ela não necessariamente é a única que retém a ideologia burguesa. Então, você não reprime só quem tem o poder econômico, você reprime quem está cooptado pela ideologia dos que possuem o poder econômico. É, verdade. Todo coach vai ser obrigado a assistir 24 horas de palestra de coach por uma semana. É isso. Essa daí, a classe trabalhadora se lasca, porque é aquilo. Vai fazer uma revolução? Vai ter quanto da classe trabalhadora para aderir a essa revolução? Vai ter que ter uma guerra, vai ter que lutar. Laconte está para o pragmatismo, assim como Miorim para o axioma? Correto. Vai ter que ter arma, vai ter que ter prisão, vai ter que ter vai ter que utilizar o Estado, como Lenin colocava, que é para reprimir classe. Então a gente pega o Estado e começa a utilizar ele para fazer... Ai, não é doido? Porque ele falou assim, não, vai ter que reprimir todo mundo. Aí depois ele fala, como Lenin diria, vai usar o Estado para reprimir classe. É a classe ou é todo mundo? Tem que escolher. Tem que estar escolhendo. Essa repressão de classe, e aí pode acontecer, porque veja só, eu estou colocando aqui o autoritarismo que acontece numa suposta revolução bem sucedida. E ainda pode acontecer também da revolução fazer tudo isso e ainda ser mal sucedida, e ainda não vingar. E aí toda a luta, todas as mortes, todo o processo repressivo acaba acabando não só com a classe trabalhadora nesse sentido de repressão, mas também destrói a economia. A classe trabalhadora muitas vezes sofre com coisas que estão ligadas indiretamente, como processos de fomes, né? A coletivização forçada das terras na União Soviética teve um custo humano enorme, porque muita gente pensa assim, o comunismo matou milhões. E acha que todo mundo foi pro paredão e ficaram atirando no povo. Não, muita gente morreu nesses processos porque foram consequências indiretas do fenômeno. Então, por isso que a minha posição é fatalista. A Gulag, né? O Holodomor. Nesse sentido, não tem como haver uma revolução sem a opressão da classe. Mas é exatamente isso. Qual é o problema? Gente, meu sonho humilhar agroboy. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou poeta, sou escritor, tenho um trabalho no Instagram relacionado à poesia e recentemente comecei a me envolver muito com política, defendendo uma perspectiva reformista, reivindicando esse termo que foi muito... Charlie! Que se tornou pejorativo no decorrer dos tempos, principalmente por conta dos ataques comunistas às noções reformistas, só que eu entendo que no Brasil todo... Não, pelo amor de Deus, quem chama Charlie no Brasil? Não que eu possa dizer alguma coisa, né? Todos os direitos que os trabalhadores alcançaram foi devido às práticas reformistas e às transformações que aconteceu dentro da ordem do sistema capitalista. Então eu entendo que não deve haver uma ruptura completa e que a gente deve encontrar dentro do sistema os modos para fazer com que a nossa vida da classe trabalhadora sejam melhoradas nesse processo sem que haja um risco institucional que acabe piorando a vida de todos. E por isso eu entendo que Conheci o Charlie no TikTok. Gosto do Mano Charlie. Eu também gostei. Ele deu vários gols contra, junto com o Loconte. Foi muito bom. O reformismo. Oi? Boa tarde, senhora Croy. Boa tarde. Aqui é o Dr. Giuseppe Candura na voz. Eu gostaria de agradecer você aí pelo conteúdo na parte da tarde aí, abrilhantando nossa tarde de sextou. E gostaria de convidar também aos seus inscritos para o segundo beijo grego dos inscritos do canal do Samuel Saddam. No primeiro a gente teve algumas intercorrências, mas já estamos com um protocolo novo de albendazol antes do evento. E se você puder abrilhantar com a sua presença, seríamos todos muito gratos. Um abraço a todos e gostaria também de te falar que 1 minuto de áudio é muito tempo. Vai atrapalhar muito sua live. Um abraço. Um abraço, mas assim, eu cobro cachê pra aparecer em evento, tá bom? Eu cobro cachê pra evento. Aí, se você vier com uma proposta, a gente pode estar vendo.
Mesmo é o melhor caminho para a gente alcançar os nossos objetivos. Dito isso, cupom Croezinha no curso de traição do Samuel. Em quem discorda. É isso aí, ó, Turbaína. Supervisão médica é importante, de fato. De fato. Bom, começando pela última frase, né, sobre a opressão de classe na Capitalista, ela é você oprimida na Revolução. Revolução, a gente não nega e não tem problema com isso. É a opressão da burguesia. A ideia de ditadura do proletariado é justamente sobre isso. Sobre ir para cima da burguesia mesmo, ir para cima da classe que atualmente é a dominante mesmo. Acho que precisaria ficar um pouco mais claro, né, o que vocês entendem como autoritarismo, mas se for nesse sentido de reprimir a burguesia, os latifundiários, totalmente a favor. Não vou dizer que não sou. Agora, a repressão contra a classe trabalhadora e tudo mais, aí, de fato, a gente não defende isso, né? Vocês falaram que... Enfim, eu não vou lembrar exatamente as palavras, né? Mas que parte dos trabalhadores também são reprimidos no processo revolucionário. Não ficou muito claro ao que vocês estavam se referindo, né? Se foi, por exemplo, a Forças Armadas, policiais, né? Esses braços armados do Estado. Se for também, nenhuma. Vai ficar do lado da burguesia da elite, vai junto, tá ligado? Como já é atualmente. Eu não sou desses que diz que policial é classe trabalhadora, pra mim não é. Aqui, não sei, talvez alguém vai discordar de mim. Não é. A cara do Jones, a cara do Jones. Replay. É classe trabalhadora, pra mim não é. Aqui, não sei, talvez alguém vai discordar de mim. A cara do Jones. QR Code, peraí. A cara do Jones de... Ih, me meti em polêmica, cara. Não é. É braço armado do Estado que existe para reprimir os trabalhadores. Então, para mim, não é trabalhador. Não está do meu lado, não está do nosso lado. E se for para pegar em armas para defender a burguesia, defender o capitalismo e ficar contra o processo revolucionário, que seja reprimido junto. Enfim. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Uma frase foi falada sobre, enfim, fetiche pela violência, né? Também queria que ficasse um pouco mais claro o que está dizendo com isso, mas... Pode PM no chat? O que eu penso sobre a Revolução Brasileira, como eu falei antes, né? O nosso processo revolucionário vai ser totalmente diferente de outros que aconteceram por aí afora, né? Então, a Rússia, que tem sido bastante citada, por exemplo, a Rússia não teve escravidão. Nosso país teve, como eu já disse, quase 400 anos de uma escravidão assim brutal, milhões de africanos, né, trazidos para cá. O nosso país foi o que mais recebeu africanos para ser escravizados. Enfim, todo tipo de atrocidade cometida pelos portugueses, pelos europeus aqui. E a gente nunca revidou isso. A gente nunca revidou isso, sabe? Todas as mudanças que aconteceram, inclusive a própria Lei Áurea, a própria falsa abolição, aconteceram por cima. Né, pelo alto, né? Tiveram revoltas, tiveram várias coisas, né? Mas no final das contas, como eu também já disse, aqui não teve uma revolução como a haitiana, aqui não teve um processo de revide. A gente tem hoje uma imensa população negra e também uma população indígena, ou mesmo uma população que não é negra, mas descende dessa população negra que foi escravizada e que por isso vive em favelas, vive na miséria, vive em situação de rua, que é uma população que carrega muita revolta, muito ódio dentro de si. E não entende por quê, tá ligado? Que é fruto, é consequência de toda essa opressão e exploração histórica. E aí vai fazer com que esse ódio se volte contra si mesmo e se destrua ou vai destruir os outros por conta disso. E o que eu defendo é sim que a gente consiga pegar esse ódio que está dentro de nós como consequência dessa exploração histórica e devolva esse ódio para essa classe dominante que descende daqueles que escravizaram os nossos antepassados. Então, por mim, todo o Aleluia! ódio, revolta e repressão contra esses, inclusive como uma forma de vingança, para mim é legítimo. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, sou produtor de conteúdo nas redes sociais. Chavoso da onde? Sou comunista e ecossocialista, porque eu entendo que esse sistema tá... Também não conheço. Gente, não estou conhecendo várias pessoas nesse debate. Podre, esse sistema é problemático desde as suas origens, desde as suas raízes. Ele não tem salvação dentro dele. A gente precisa superar ele, a gente precisa acabar com esse sistema para que a gente possa resolver de fato todos os problemas da classe trabalhadora do nosso país e também, nesse momento histórico, impedir que o capitalismo destrua o planeta dentro dessa crise climática que a gente está vivendo. Eu acho muito interessante porque gente. Eu vou bem no mesmo caminho que você, Chavoso. Para mim, não tem nada mais autoritário e injusto para a sociedade do que o sistema capitalista que a gente vive hoje, o formato do Estado burguês que nós temos hoje. É basicamente todo o poder concentrado na mão de poucos que detêm o capital, que detêm influência, que detêm poder e que conseguem se reeleger desde 1500, que as mesmas famílias estão no poder desde 1500. Então, na minha perspectiva, quando vocês falam do comunismo ou das... A moderação está trabalhando hoje.
experiências socialistas, né, vocês estão falando muito mais sobre o capitalismo do que sobre o comunismo no fim, do que o socialismo e as suas experiências. Tem até aquela frase, né, foi falar mal do comunismo, acabou falando do capitalismo, porque realmente autoritário e injusto é o sistema capitalista hoje. Se a gente for se manifestar na rua ou qualquer coisa do tipo sobre questões envolvendo legalização do aborto, direito dos professores, escala 6x1, violência policial, a gente vai ser reprimido pela ferramenta do Estado. A gente vai apanhar, a gente vai levar bomba de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, nossos vereadores eleitos vão ser mortos, como, por exemplo, Marielle Franco, sabe? Então, nós teremos ataques às nossas pessoas, aos nossos militantes. E o Charlie Kirk, Sardá? Como assim você não vai falar do Charlie Kirk? Isso é algo intrínseco do sistema capitalista, que vê uma mudança, uma tentativa de revolução, uma tentativa de organização da própria classe trabalhadora e quer reprimir. Então, o Estado burguês hoje ele é feito de uma forma extremamente autoritária, onde as mesmas famílias se mantêm nesse poder, se mantêm se beneficiando, e o próprio Congresso hoje, da maneira que ele é um grande balcão de negócios da burguesia. Então, os nossos direitos, o tempo inteiro, são ali, leiloados, questionados, revalidados. Então, as experiências que nós tivemos socialistas, se em algum momento elas tiveram esse lado autoritário ou repressivo, foi realmente por conta do processo revolucionário, não porque nós comunistas temos uma visão de ódio, de violência contra a classe trabalhadora, algo desse sentido. Pelo contrário, é como o Chavoso falou, esse ódio, esse sentimento já existe dentro da classe trabalhadora, que sofre hoje com a precarização, que sofre com pejotização, com uberização, com a falta de acesso, que percebe que esse Estado burguês beneficia a burguesia em detrimento da classe trabalhadora. Enquanto o salário mínimo é reajustado centavos todo ano, poucos reais, o salário dos políticos cada vez mais aumenta e eles mesmos votam seus próprios salários, sabe? A gente não vota os nossos salários, eles votam. Então, para mim, não tem nada mais autoritário do que isso. Eles mesmos decidirem os seus próprios direitos, os seus próprios vales, suas próprias decisões, enquanto nós ficamos à mercê destes, sabe? Então, na minha visão, o capitalismo é muito mais autoritário e nós ficamos o tempo inteiro tentando ter reformas, no caso, se manifestando, e quando a gente se manifesta, a gente sofre repressão do Estado, enfim. E dessa maneira eu não vejo como dizer que o socialismo seria inevitavelmente autoritário ou teria injustiça social, porque não foi isso que aconteceu nas revoluções. Se nós formos analisar diversas revoluções, o que acontecia antes da revolução, o que ia acontecer depois, que você citou, era escravidão. Sabe? Se não houvesse a Revolução Haitiana, o que teria acontecido? Sabe? O que teria acontecido na Rússia? O czarismo. A gente teria czarismo ainda? Sabe? Em Cuba, ainda teria a ditadura de Fulgêncio Batista? Sabe? Então, são esses pontos que eu acho importante a gente entender. Antes das revoluções, já existia autoritarismo, já existia injustiça social, e hoje, neste momento, está acontecendo autoritarismo e injustiça social. Aqui, ó, Matheus Barros. Aliás, sábado, quem for de São José dos Campos, Jacaraí, Caçapava, Taubaté, vão pro Vicentino Aranha no ato em defesa a Flynn, às 18B, que foi atacada pelo prefeito de turno de São José dos Campos, Anderson Farias. Informação. Nas democracias liberais que nós temos ao redor do mundo. Então, não é inevitável, mas, de qualquer maneira, tem coisas que fazem parte do processo histórico. Léo quer ver Cuba botar? Meu nome é Caroline Sardá, eu tenho 28 Caroline? Gente, quem são essas pessoas? 8 anos, eu sou comunicadora, publicitária e criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos, mas também sou militante feminista marxista. Sou feminista marxista porque eu acredito que nós precisamos ver os problemas pela raiz deles. Por conta disso, estou do lado da esquerda radical para encontrar sempre a raiz dos problemas, principalmente linkados à história das mulheres. E se nós queremos revolucionar a vida das mulheres, nós queremos uma libertação real, nós precisamos arrancar o problema pela raiz e não simplesmente fazendo podas. Vamos lá, eu acho que a gente tem que prezar pela coerência teórica, né? Novamente a gente vê uma diferença aqui entre os três companheiros debatedores. Cadê o Loconte? Porque, repare, o Loconte e o Charles fizeram uma crítica à violência no processo revolucionário. Se você faz uma crítica de princípio, você tem que rejeitar a modernidade. A modernidade, ela surge a partir de revoluções burguesas. Todas as revoluções burguesas foram violentas e tiveram, inclusive, a chamada dialética de Saturno. Ou seja, Saturno, uma mitologia grega em que Saturno devora seus filhos. Todas as revoluções tiveram um aspecto fratricida interno. Você vai para a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, muito bem retratada no livro do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, eles também se mataram.
Revolução Francesa, não precisa falar, eles também se mataram. Revolução Americana também. Quando aconteceu a Revolução Americana, 60 mil lealistas, leais à coroa, tiveram que fugir para não serem exterminados, sem falar na continuidade da escravidão e ampliação do extermínio dos povos originários. Então, assim, vamos lá. Se vocês rejeitam, por princípio, a violência enquanto parte intrínseca do processo revolucionário, você tem que ter uma perspectiva antimoderna, reacionária lá Edmund Burke. Caso contrário, vamos lá. A não ser que o julgamento moral só vale para as revoluções socialistas e não vale para as revoluções burguesas. E é curioso, vocês estavam outro dia desse no Fórum do Novo Trabalhismo, né? Então... Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Maxwell. Então, o trabalhismo é uma tradição política que surge no Brasil a partir da Revolução de 30, que foi um processo violento. Foi um processo de ruptura institucional e na Revolução de 30 teve a dialética de Saturno a Vera. Os grandes conflitos, inclusive, da era Vargas 32, 35, 37, foram fundamentalmente contra ex-revolucionários de 1930. A figura famosa, por exemplo, o médico Pedro Ernesto, foi preso, né? Alice, estão fazendo piada de pinto no chat, Alice. Foi mandado pra cadeia. Um bocado de revolucionário de 1930 foi preso, foi torturado, foi assassinado. O Brizola falava a bendita ditadura do Estado Novo. Ah, não, mas a gente é contra. Aí o Loconte fala, mas temos que aprender com os erros históricos, a gente é contra. Então tu é contra o elemento fundacional da tradição política que tu tá reivindicando, sabe? Não é... Então é... Eita. Sim, é maluquice teórica, é desonestidade teórica, é um negócio que não se fundamenta. E aí a coisa fica ainda mais grave quando a gente percebe que o Loconte chega e fala assim, eu sou contra o autoritarismo. A violência que a gente tem hoje é só uma democracia imperfeita. Então, ele escolhe de maneira arbitrária o que ele chama de autoritarismo. Então, a polícia todo dia entrando nas favelas, matando a rodo, morte em massa num campo, assassinato de indígenas, de camponeses, de quilombolas, de defensores dos direitos humanos. Qualquer índice de violência, o Brasil é campeão, está entre top 3 da América Latina. Defensores de direitos humanos, ambientalistas, povos indígenas, camponeses, qualquer índice de violência, a gente está top 3 de violência. Isso A Alice tira todo mundo do chat e ninguém fala nada. É foda. não é autoritarismo. Autoritarismo é só o questionamento. É verdade. Então é o uso arbitrário, oportunista, de acordo com a conveniência política do uso da palavra. Então só é autoritarismo o questionamento à ordem capitalista. A violência que fundamenta a ordem capitalista não é autoritarismo. E aí, Charles, quando for citar o Lênin, tem que estar certo. O Lênin dizia que sim, o Estado é uma máquina de opressão de uma classe contra outra, inclusive no capitalismo. Então você acha que o Lênin está certo. Então a gente já vive um só podia ser um Lucas. É impressionante. Dai Chavoso estão que nem aqueles bonecos de painel de carro só balançando a cabeça. Lucas, cala a boca, Lucas. Alice, por favor. Alice, por favor. Autoritarismo capitalista, porque o Estado é uma máquina de opressão de uma classe contra a outra. Salve, galera. Meu nome é Júnior Manuel, sou historiador, comunicador e educador Obrigada pelos R$5. popular, doutorando em serviço social pela UFAL e militante comunista. Hoje a gente vai participar de um debate comunistas versus esquerda moderada ou reformista. E por que eu vou defender a perspectiva comunista? Porque a gente conhece a história da América Latina e do Brasil. A gente não tem experiências em que seja... Croy, em qual momento você vai abrir uma glacial e começar a pescar hoje? Ricardo! possível na América Latina, dominada pelo imperialismo estadunidense e por classes Estão me cobrando a glacial. dominantes dominadas, fazer transformações substantivas que mudem a vida do povo trabalhador sem partir para uma ruptura revolucionária. O último presidente reformista que a gente teve no Brasil foi o João Goulart, que tentou fazer reformas e teve um golpe de Estado e uma ditadura que durou 21 anos. Então, no Brasil, soberania, emancipação da classe trabalhadora só vem com a Revolução Brasileira. Posso responder primeiro, que eu fui o mais citado nesse caso? Sim. Você é a estrela desse debate, Loconte. Por favor, fala. Fale, Loconte, bota. A polícia é autoritária. O Estado brasileiro, no sentido da atuação policial e em vários outros sentidos, ele é autoritário. A diferença é... Mas é uma democracia. A diferença, no sentido de participação popular, sim. Então, é democracia, mesmo com o Estado matando todo dia a população preta, pobre e favelada. A democracia não tange isso. A democracia não tange isso. Não tem o direito de viver, de ir e vir, não tem direito a porra nenhuma, porque se eu sair na rua, eu tomo enquadro, apanho, sou torturado. Não quer dizer que tá... Tortura faz parte dessa ideia de democracia? Não. Assim, mas aí só também, a definição de democracia do Chavoso é uma definição liberal. Já é um ponto, assim. Eu acho direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. São direitos liberais. Não. Agora,
Oxi. Não pode Ele entrar que tá nesse... Como assim, pô? Se Então, for entrar por esse caminho, a gente vai Não, pro eu preciso outro explicar. lado. O ponto é, a polícia é autoritária? Sim, mas eu não faço parte da polícia. Eu não quero que a polícia faça isso. Eu não vou participar do movimento. Agora, com vocês eu acho que não é a mesma coisa. Se tiver uma hora e falasse, você vai ter que perseguir pessoas, você vai ter que matar pessoas, vocês falariam sim? Ô Locuti, mas só pra eu Se for entender. burguesia, Então tu Então, tá ele admitiu, ignorando se for a burguesia, violência que existe hoje e tu não tá chamando de autoritarismo. É autoritário. E tu acabou de falar que a É autoritário? democracia não conforma essa realidade. Então, assim, o conceito de democracia é um conceito etéreo que paira no ar a despeito do grau de violência que existe na base da sociedade. Isso não é um problema, porque tu fala assim, eu sou contra isso. Mas foda-se tua opinião, o sistema capitalista funciona na base dessa violência estrutural contra o nosso povo. Então, por exemplo, os camponeses do Brasil nunca puderam lutar pela terra sem ser massacrados. Aí isso é democracia. Mas se a gente, sei lá, cria um movimento guerrilheiro para defender uma revolução agrária, aí é que começa a violência já está aqui. A gente já está defendendo isso. A violência Não, Loconte tá. Bola no Loconte chão, tá. deixa eu falar pra mim, mais uma vez. Bola no chão. A violência está aqui, eu não apoio ela, você apoia? Não. Mas você apoia outra violência. Não, mas peraí. A Não violência... se compara a violência a essa pessoa, gente. Isso não é o centro da discussão. Não, isso é o centro da discussão. Nós estamos discutindo se o sistema Não capitalista... com a reação o tema do oprimido o tema com a do violência debate do agora opressor. é o capitalismo é violento? Pessoal, peraí. Tá difícil de entender. O Loconte defendeu um conceito de democracia que a violência sistêmica contra os explorados e oprimidos, contra a população negra, LGBT, mulheres, indígenas, camponeses, quilombolas, essa violência sistêmica não macula o conceito de democracia. Para o Loconte, nós vivemos a democracia imperfeita. Suas palavras. Mas Coisinha, boa tarde. Aqui é o Charlie Kerr. Eu fiz uma traqueostomia e não consigo falar direito. Eu queria dizer que agora eu sou contra as armas. Eu mudei de ideia, eu estava errado. Bota, Maxwell! A Croizinha, ela faz um conteúdo bem lo-fi, assim, sabe? Bem... Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. mais uma democracia. A questão para mim é isso mesmo? A gente vive uma democracia... Isso não é uma discussão, gente. Eles A discussão de hoje, agora, não é essa discussão. Mas a gente tá falando literalmente de Eu acho injustiça que se a social. gente for fazer plaquinha aqui, ó, você concorda que o capitalismo ele é intrinsecamente violento? Acho que todo mundo vai levantar aqui e vai falar que Então não existe um a problema... discussão o ponto é, onde está... A gente está discutindo violência em processo revolucionário. Mas aí a é gente que não tá, está Fred. discutindo a violência Fred, sanitarista. então não existe... É óbvio que... Não, peraí, você está tudo errado. Ó, o tema é autoritarismo é uma consequência inevitável após uma revolução. Tá nem falando de violência. Vocês tudo estão errado. Um problema Fuga do tema, zerou o Enem. ético, moral, porque... Por exemplo, você acha que tem alguém aqui que defende a violência policial? Ô, cara? Fred, então... Por exemplo, o Chavoso falou da questão da violência então não policial. existe um problema. Ele tá certo na Mas, denúncia Fred, dele. então não mas existe. essa não é a discussão. Mas, Fred, a fala de vocês inicial... Essa não é a discussão fala de que a vocês, gente está fazendo A agora. fala de vocês inicial foi que o sistema processo capitalista é revolucionário Então, é intrinsecamente E violento. vamos Quando vocês superar falam isso, parece que a violência vai ser introduzida pela revolução. Não, mas aí isso é uma percepção. É a fala de vocês. Mas, cara, eu vou fazer só uma pergunta. O prompt é esse. A questão não é essa. A pergunta é, a revolução, ela é autoritária? Tem um problema porque você está distorcendo o que a gente falou. Primeiro assim, a afirmação é simples. Existe autoritarismo no processo revolucionário? Existe. Todo mundo concorda. Todas as têm violência. Em todas as revoluções. Modernas, tem violência. burguesas, socialistas. Sim, mas é óbvio. É óbvio que é isso. A Revolução Burguesa cortou cabeça de gente pra cacete. Exatamente. Então, onde é que tá a questão? Então, A questão é qual o limite. primeiro gol contra. Se chegar Mas na essa hora... é a tua questão, não a Essa minha. é a questão do Fred, exatamente. A minha é a seguinte, se chegar a hora de cortar a cabeça, eu sou contra. Não sei se vocês são, eu Não, sou contra. Então, mas aí era pra ter derrubado o Getúlio Vargas, então. Era, isso. Ai, E aí? Eu E sou... aí, Fred? Não, eles discordam, eu sou democrata. Não, é O porque... Jorge é o agente da discórdia. Ele Não, tá não, aqui é como porque assim, agente a da minha dúvida é o discórdia. seguinte, Mas e sua cabecinha? vamos lá. Tá podendo? Já pra mim foi claro. Que a violência Vocês em revolução, vocês isso é um defendem projeto consenso. de industrialização. Por exemplo, não existiu nenhuma industrialização na história da humanidade que não foi precedida de uma guerra civil,
um golpe de Estado ou um processo de libertação nacional. Todos esses processos são, por definição, inclusive, processos de rupturas institucionais. Então, até uma adorada Coreia do Sul, por exemplo, teve décadas de uma ditadura brutal que deu as bases para o processo de desenvolvimento. E a gente também já teve. A gente já teve. Então, a gente já passou nessa etapa. Eu acho muito curioso que é uma coisa meio idealizada, né? Uma coisa meio uns carinhosos, que é essa foi da democracia. Mas nos processos históricos, a vida é dura. E aí eu repito a pergunta. Fonte carinhoso? Você defende um conceito de democracia... Gente, eu não tô fumando, eu não sei o que vocês estão falando. Em que é democrático, a despeito de a gente ter, por exemplo... Loção no chat? 300 mil pessoas encarceradas sem julgamento. E o Estado de Sem Direito? julgamento? Sem julgamento. Prisões provisórias. Não, se essa informação... 300 mil pessoas sem julgamento presas. É, por prisões provisórias. Se a sua informação procede, não é uma democracia. Primeiro gol contra do Loconte. Placar. Chat, por favor, me ajude. Por favor, me ajude, chat. Isso é uma... Primeiro gol contra aqui. Um rompimento Loconte tá descobrindo o Brasil, galera. É muito bom ser branco. Sani mandou R$5. Vou Boa precisar tarde. acender minha pamonha para entender. Assim, eu não incentivamos o uso de drogas nessa live. Isso aqui é uma live família. Não, beleza. Mas não é uma democracia. Isso é um Loconte tá descobrindo o Brasil, galera. É muito bom ser branco. Puta que pariu. Não, beleza. Mas... Caralho, velho. Tem gente que não tem noção. Ser homem entre os brancos, porque a gente sabe que não tem democracia, ó. Grande coisa, assim. Não, deixa eu falar. Olha só. Primeiro que tem uma falsa premissa que é... Não existe, como se a gente estivesse colocando, não existia revolução, não existia violência antes da revolução. Ninguém está negando que há violência hoje, ninguém está negando que há níveis de repressão. Não estamos negando absolutamente nada disso, mas tem André Benicasa contribuindo aqui. O Chavoso rindo aquece o coração. Tem uma questão. Quando o Chavoso fala assim, se for o braço armado do Estado, que eu não considero burguesia, ou seja, o pessoal que está alinhado à burguesia, então tem que se combater essas pessoas, mas vocês desconsideram, por exemplo, todo o processo de despolitização que vem historicamente no Brasil, que coloca muita gente para defender a classe burguesa, quando essa pessoa sequer faz ideia do que ela está fazendo, ela está sendo manipulada. E esse é um trabalhador, porque nós estamos defendendo a classe trabalhadora. Mas que classe trabalhadora que vocês estão defendendo se parte da classe trabalhadora é um instrumento da burguesia para manter o poder e ela é controlada pela burguesia e você fala assim, não, se for essa classe trabalhadora aqui que é controlada, despolitizada, que não sabe o que está fazendo, que está indo contra os próprios direitos e ela se opor a uma revolução, então essa classe trabalhadora que se foda. Não é desculpa, foi isso sim que ele disse. Foi isso sim que ele disse. Foi isso sim. Dá margem pra isso acontecer. Esse papo tá muito doido, ó. Fred Crepe tá dizendo assim, o papo é, qual é o limite da violência? Aí o Charlie tá dizendo, numa revolução você vai oprimir a outra classe e ao mesmo tempo ele quer dizer que as pessoas que estão na ideologia burguesa fazem parte dessa classe, o que não faz, né? Enquanto isso, o Loconte tá sendo pragmata. A margem, pelo amor de Deus. E aconteceu várias Loconte é o único pragmata aqui. vezes na história. Nas revoluções, uma coisa que acontece, por exemplo, e aí não há como negar, no capitalismo democrático, tem todos esses problemas, mas uma coisa que acontece numa democracia, e isso é inegável, é que há uma pungência do debate de ideias, do debate franco. É o quê? Falo português, alienígena filha da puta. Onde é que é esse capitalismo democrático? Exemplo. 3 países. Não, a gente tá falando de Brasil. Eu estou falando... Ele só está falando... O Jones, ele tá falando de Brasil, Jones. Poxa, você não viu o broche dele aqui? Olha o broche do Loconte aqui. Que é a questão que a gente consegue fazer esses debates. Não, peraí. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos, Boa todas. tarde. Segundo, que o Loconte, ele tá proibido de colar no baile do Elipa, tá? Loconte, não fechamos com você. Esse foi o primeiro. Não foi o segundamente, né? Terceiramente, por favor, não é loção, é locão. Eu já vi aí alguns problemas com o meu nome correndo nas redes sociais, né? Na minha live, na sua live, na live de Samuel. Então, assim, vim aqui para fazer o aviso, né? E mais uma coisa, não tem mais nenhuma coisa. Agora eu vou gastar esses outros 20 segundos para explicar que aqui está chovendo, tá? E é mais ou menos Você por aí. Então, passando uma por favor, loção. não me chame mais de loção, Mas me chame de Locão, que é meu nome. Tá escrito loção. Eu tô sendo chamado de nome errado por aí, pela internet, tá bom? É só isso mesmo. Então você escreve seu nome certo. Agora é culpa nossa.
Agora é culpa nossa que você não tá escrevendo seu nome certo? Tá lavando jacaré? A gente tá fazendo. Vai ficar muito claro. Não, vai... Boa tarde. Olha aí, ó. Frederico Crepe tá dizendo. Charlie e Loconte caíram na pilha do Jones nesse bloco. Fica muito claro, vai ficar muito claro. Existe um capitalismo com o regime militar, a partir de 64. Existe um capitalismo a partir de 88. Sim. Você vai falar que é igual? Não. Quando o Chavoso fala assim, acabou supostamente com a escravidão. Desculpa, tu me dizer que hoje a gente tem problemas similares a um povo escravizado, sendo chicoteado, sendo levado no navio. A gente tá com um problema aqui, que é o Fred Crepe chegou e o Loconte foi embora, porra. E atravessando o oceano, com gente sendo tirada. Começando a achar que... das suas famílias, com gente sendo morta, com gente chegando aqui tendo que rezar o Pai Nosso e mas tomar... nós temos escravidão da mulher negra, da trabalhadora Sônia, recentemente resgatada. A mesma coisa de genocídio começa depois. O processo de genocídio, 6 mil pessoas mortas por ano mas é a no nosso mesma país. coisa? Não, eu nunca disse que é a mesma coisa. Ele que colocou isso. Não, você que colocou. Ele falou de falsa abolição. Eu não Não, a única pessoa que bota aqui... Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Ninguém colocou nada além de Maxwell. Falei que é a mesma coisa. Porque não teve direitos, não teve acesso. Todo movimento negro tem um conceito de usar esse termo, falsa abolição. Ele tá associando. O Loconte tava aqui, até a Alice tirar ele pelo menos umas 5 vezes. Ao critério intrinsecamente negativo. Não, é porque nós não temos liberdade. Exato. Você é livre como disse o Sueli Carneiro. Vocês estão livres para morrer e apodrecer nas sarjetas desse país. Vai pra situação de rua, vai pra favela, vai ser morto pela polícia. André Benincasa mandou R$5. Fala pra nós. Parece que o teclado do Locão tá faltando C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Olha aí, foi sucinto no C cedilha, graças a Deus. Eu acho que, inclusive, quando eu tô discutindo com gente de direita, por exemplo, que eu defendo a China, eles falam, porque na China não tem liberdade, não sei o quê, porque o conceito de liberdade que o povo tem hoje aqui, ele é uma abstração que não faz muito sentido, porque no capitalismo... Segundo gol contra, temos? A liberdade ela pode acabar sendo definida pelo seu poder aquisitivo. Ô Charles, mas uma dúvida que eu tô ficando confuso. Então tu nega a revolução pelos riscos da violência. Não é só pelo risco da violência. Mas o debate Alan, você não pode mandar em Alice. Alice, por favor, retire Alan. aqui agora é esse. Até porque não tem risco, a violência é um dado. Tá, perfeito. Mas tu também entende que o capitalismo, a violência é intrínseca a ele. Então, por princípio de coerência filosófica, tu é anticapitalista. Mas teve algum momento... Não sou... Não. Contra! Eu não sou anticapitalista. Opa! Não sou um radical. Não, mas aí é só terminologia. Bater as críticas ao capitalismo. Não tem sentido. Mas eu sou um grande crítico do capitalismo. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. O que me separa de vocês é um ceticismo político quanto à objetividade de uma revolução que vai ser funcional e que vai acabar com esse suposto problema. O Chavoso falou que acredita que o Estado ele vai ser abolido. Mas eu não consigo visualizar. É tão loucura quanto o sentar aqui com um anarcocapitalista que vai falar assim, a gente tem que abolir o Estado, porque o Estado é uma merda. A gente vai ter um capitalismo puro de mercado e a sociedade vai ser uma maravilhosa. É a mesma coisa. Eu falei pra você, vai numa aldeia indígena, vai num... Mas aí você tá pegando, mas você acha que a gente consegue reproduzir isso a nível nacional? Você acha que a gente vai conseguir desenvolver a nação brasileira usando esses princípios? Não vai ter Estado, não vai ter nação brasileira. Não, mas aí não vai ter como. Ninguém vai querer invadir o Brasil. A revolta que o Jones tanto falou no primeiro bloco. Pra impedir isso. Como que Beleza, você fez a revolta. Esse negócio de abolir o Estado da utopia mesmo... Crepe, o Estado não vai ser abolido de um dia pro outro, cara. A gente tem Você sabe disso, pô? Um comunismo sem Estado. E a gente vai ter revolta. Isso é uma falsa polêmica. O pressuposto, o pressuposto da teoria marxista é que o fim do Estado... Aí, ó. Só um momento. Habla, gente. Só um momento, peraí. É falsa polêmica. É falsa polêmica. É falsa polêmica. O pressuposto da teoria marxista é que o fim do Estado se dá com a vitória da Revolução Mundial. Enquanto existir imperialismo, vai ter Estado de transição socialista. O fim do Estado está lá no fim do arco-íris pro Jones. Falsa polêmica. Mas o Jones defende um modelo indígena, um modelo das comunidades como processo do debate inspirado, inclusive, na obra de marxistas como José Carlos Mariátegui, que os movimentos indígenas, os povos originários, têm muito o que ensinar para a gente construir um socialismo. Mas esse é o modelo porque eu tô falando que é possível não ter sociedade com o Estado e vocês terem. Doutora Matilda mandou R$20. Boa tarde. Boa tarde, Croy. Tudo bem? Tudo bem. Vim aqui por 2 motivos. Avisar que eu já mandei no privado a receita. Foi mal a demora. E Crepe, acho que depois desse debate pode ser que você precisa de uma consulta comigo.
Pede o contato do Mário com a Croe para agendar. Beijos. Crepe, se quiser eu mando contato. Mas, de verdade, quem precisa... Quem tá... Na verdade, o Loconte gosta. O Loconte gosta. Porque não, é isso que ele falou. Não, mas ele É o seu modelo? Eu citei como agora, Doutora Matilde, obrigada pelos R$20. é possível ter comunidades sem Estado. Vocês estão dizendo que você é autor. E outra coisa, eu não tava conseguindo dormir de tanta tosse. Eu tô pensando, tô cogitando trocar de médico. Tá foda. Tá foda. O pico só é impossível. Eu acho que é. Mas aí eu tô dando um exemplo. Não, mas você tá dando um exemplo de um microcosmo. Mas existe, eu tô falando. Não, mas no microcosmo pode, porque eles estão resguardados pelo Estado Nacional. Mas antes da invasão já era assim, não era um microcosmo, era todo o continente americano. Chavoso, no microcosmo do capitalismo, a gente também pode pegar vários exemplos de minorias que ascenderam de alguma maneira e que não sofrem esse tipo de repressão que vocês estão colocando. Não, peraí. Não, deixa... É virose, Cro? Ô, Jack, virose não dura 2 meses. Deixa eu continuar. Existe uma... Continua. Não. O senhor Abravanel era camelô e ficou rico. Não. Peraí, chato. Não, vocês estão... Não, deixa eu concluir, desculpa, deixa eu concluir. O que eu estou dizendo é que... Conclua. A nível micro, a gente consegue fundamentar qualquer narrativa. No nível macro, é uma outra história. Achar que porque existe uma experiência sem Estado numa tribo, numa determinada comunidade que tem 50, 60 pessoas, não é a mesma coisa de querer definir como é que vai se dar a economia de um Estado de 200 milhões de pessoas a nível que é continental. Antes da colonização era o continente inteiro, de ponta a ponta era assim. Não, mas aí antes da colonização era outro mundo. Sim, gente, mas era... Não, eu tô dizendo que é possível viver em comunidade sem Estado. Mas eu só queria voltar... E foi literalmente esse processo de colonização que fez ser tão pequeno, num lugar tão... Eu entendo todas as críticas. Eu tenho um também. Eu só tenho um questionamento que eu acho que é o seguinte. Eu não entendi do conceito de democracia do Loconte. O Chavoso, eu não entendi a democracia de vocês. Ele é pragmata, Júnior. Uma coisa que me deixou com a dúvida, que a questão é a seguinte, isso para mim é uma inconsistência prática. Por quê? Existe esse debate se o policial é ou não classe trabalhadora. Eu sou crítico de toda a violência policial no Brasil, sou crítico, defendo a reforma, inclusive a pauta da desmilitarização nem foi uma pauta aqui porque todos nós concordamos. Eu defendo a desmilitarização, a polícia civil unificada e que supere esses problemas e que a gente consiga enfrentar isso. Agora, tem uma questão, o policial militar ele é inimigo da Aqui, eu fui chamado para o Redcast. Redcrep? Vai rolar? Revolução, correto? Sim. O militar também é? Não necessariamente. E aí, não, mas a questão que eu pergunto é com quem vai ser feita essa revolução e qual vai ser o braço armado dessa revolução? Por quê? Falsa Eu não acho que é uma falsa questão, João. Você acha razoável um enfrentamento hoje no Brasil contra as forças militares sem você ter uma inserção dentro desses grupos meios? Paramilitares. Mas onde estão esses grupos, gente? Vão surgir. Ah, mas vai surgir assim no... Não, vai ser também, construído. Isso já existe. Frederico Crepe versus Adrilles? Inclusive, já ouviram falar da LCP? Deixa eu... Esse argumento cai em 30 segundos. Pode fazer. Toda a revolução teve um fracionamento do aparato repressivo do Estado burguês e uma parte desse aparato repressivo passou para o lado da revolução. Mas como que você foi faz assim isso na se você Rússia, não considera foi o cara assim na China. trabalhador, Não, mas cara? peraí. Não, eu falei da aí polícia você militar. Quem falou isso foi o Chavoso. Tá fazendo um debate sobre tática, que aí eu e o Chavoso a gente tem uma discordância nisso, mas aí beleza. Aí você quer colocar um debate sobre como provocar esse fracionamento, mas eu digo que isso é uma falsa questão, porque historicamente o pressuposto da revolução é o fracionamento do aparato repressivo do Estado, que inclusive está no Lênin no Estado da Revolução. Falsa questão. Pois. Uma próxima. Eu não acho que é falsa questão, eu quero ir não. nesse sentido, achei interessante. É uma questão tática importante. Não, tática é como fazer. Mas ninguém defende que a revolução é o aparato unificado do Estado de um lado contra o bloco popular do outro. Tá, mas existe um desafio para você fracionar isso. Existe, mas... Tá colocado. É um passo atrás se você Mas parte do ninguém pressuposto defende que não são dois trabalhadores. blocos coesos. Até um contra o porque, outro. assim, eles também são explorados, não são, não? Sim. Então, Uma questão. a revolução também não é para eles? Agora, já, você, não, peraí. Não, Fred já fez uma questão, agora a questão do lado nosso. Ô, Loconte, qual é o conceito de democracia que tu trabalha? Vai, Loconte. Não. Fala, Loconte. Sim, Pois é é, bom. poder Não, votar. não, Eles não. são 4 anos. Não. Pluralidade política de ideias, ou seja, a gente ter dissonância de ideias e elas poderem participar do debate público. Mas tem na mídia isso? Tem. Na mídia brasileira, pluralidade de ideias? Você pode falar que você defende uma revolução, inclusive aparece na televisão várias É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. pessoas falando isso. Falando de revolução na televisão brasileira? Quem foi? Na televisão. Frederico Crepe, a grande questão é que talvez a gente não tenha 50 anos. Eu não queria ser assim pessimista, derrotista, mas talvez a gente não tenha 50 anos aí pela frente nesse modelo
de exploração tanto das pessoas quanto da natureza. Assim, o Jorge Do planeta, dos recursos naturais e tal. está aparecendo muito na televisão. Tem até petista falando que tem ônibus pra Globo. Tem a visibilidade. Tem a visibilidade. Vídeo do Santinelli saiu do ar. Qual vídeo? Sobre o Charlie Kirk? Não, eu que sofreu ameaça nazista. Eu apareci depois que eu sofri ameaça de morte de um grupo neonazista, Não, mas né? você apareceu na Folha agora que você cresceu. Não, mas a Folha não é televisão, né? Mas na televisão, assim. Mas é a grande imprensa, pô, eles têm uma audiência grande. Tem visibilidade? Não tem, mas existe. Você pode falar ou você não pode. É igual era no regime militar, não. Uma discussão dessa no regime militar brasileiro não aconteceria. Isso a gente... Mas aí você concorda comigo? O que eu concordo com você? Porque lá não tinha pluralidade de ideias. Certo. Hoje a gente tem. Participação popular também existe. Limitada, com certeza, mas existe. Então, a gente precisa de pluralidade de ideias e participação popular. É só isso? Que mais? Pode me mandar. Esses são os preceitos básicos. É só isso? Mas quem é que pode participar e ter Fala aí, ideias fala para aí. debater? Pode A falar. população da favela está sendo exterminada, não tem nem condição de estar Pode participando falar. desses debates. É porque o argumento... Jones deu entrevista na Globo News em 2022. Quantas vezes o Haddad, o Tarcísio, quantas vezes as outras pessoas deram? Assim, uma vez não prova nada, velho. Os indígenas no marco temporal. Os indígenas durante a E votação assim, no marco o temporal. argumento é tão ruim porque durante a ditadura tinha eleição. Aí a gente mas Não era participação popular. Não, só um momento. Durante a ditadura tinha eleição. Existia censura durante a ditadura? Bem lembrado. Existia também. Liberdade mas de também imprensa. alguém pode usar o argumento que durante a censura, por exemplo, a turma da USP que dizia que era marxista publicava cadernos do SEBRAP ou então se publicava o Pasquim. É um argumento muito ruim porque você não define o grau objetivo de participação popular nem o grau de pluralidade. Esse teu conceito de democracia serve para qualquer porcaria. Por esse conceito, inclusive, a União Soviética, no auge do stalinismo, era democrática. Não tinha pluralidade de ideias. Não, claro que tinha. Se você defendia Trotsky, Claro você ia que ser tinha. expurgado como Claro que tinha. Não tinha pluralidade de ideias. Vamos ser sinceros, não tinha. Você sabe que não. Aí vocês estão inventando a realidade que não existe. Fraco demais. Não é, só falar que é fraco e não contra-argumentar. Quando o Stalin... Não tinha. Mas você lembrou muito bem, liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não tinha também. Mas o que era liberdade de imprensa? Andrei tá dizendo, tem um direito garantido de morar embaixo da ponte. É isso, Andrei. Miguel da Silva, poxa, Jones Manuel é tão viajado que até os trabalhistas têm que trazer ele de volta pra realidade? Sabe muito a teoria, tá meio longe da realidade. Ô, Miguel, aqui nessa live é proibido falar mal de Jones Manuel. Tá entendendo? Monopólio dos meios de comunicação em 5 famílias. 5 famílias? 5 famílias. André, você sabe o que é o populismo que eu falo aqui? É foda. E você pode criar a sua narrativa como você faz no seu canal, por exemplo. Agora experimenta fazer isso num regime autoritário. Não, mas a Meta derrubou minha gente, a gente teve que brigar. E depois voltou. Voltou por causa de pressão política, mas E não existe voltou. a liberdade para se ocorrer isso. Que liberdade? Fala aí o que você queria colocar. Dentro da União Soviética, com o Stalin, quando ele percebe que há uma iminência da guerra e que ele sabia que essa guerra, no caso a Segunda Guerra Mundial, ela colocaria em xeque a União Soviética diante de possíveis ataques que poderiam vir, ele toma uma medida muito repressiva dentro do aparato onde os próprios comunistas não tinham direito de discordar do regime. Isso é verdade. Não, mas isso até depois. Eu não vou. A questão aqui, igual eu falei lá, eu não sou daqueles que comemoram o fim da União Soviética. Opa! Mas eu também não sou. Mas a União Soviética. Vítimas da fome. Não sou daqueles que. O Jones daqui a pouco vai pegar a ficha de filiação. Eu não defendo. É porque você falou, eu queria só complementar que não havia pluralidade de ideias e uma oportunidade perdida, inclusive, que eu citei. Loconte, tu é paia, não fechamos com você abobado? Loção, eu fecho no Loconte. Tem diferença? Citei no bloco passado que não havia pluralidade de compreensões de socialismo. Por quê? O Frederico Krepp. Leiam o livro Universo em Desencanto. É fato que o Stalin tentou matar o Tito trocentas vezes porque ele não tinha controle político sobre a Iugoslávia. É fato que a União Soviética invadiu a Hungria num processo de reformas dentro do socialismo. É fato que ela invadiu a Tchecoslováquia em 68 no processo de reformas dentro do socialismo. E, na minha opinião, isso Krepp falando dá uma calmaria no coração, né? Demonstra que... Bem lo-fi. Aquilo que eu comentei no início desse bloco. Para mim, a grande oportunidade perdida desse momento, inclusive, foi da União Soviética permitir formas diversas de socialismo florescer ali diante do seu bloco e eles não deixaram isso acontecer por medo de perder o controle. E aí,
Se eles tivessem feito aquilo, talvez hoje o mundo fosse outro. Talvez. E esse é um ponto que é um limitador, que é que entra a questão da minha defesa da crítica. Mas o Lossudo faz essa crítica no Marx e o Balanço do século XX, isso não é novidade para quem é marxista. Tudo bem, mas a questão é... Loconte tá fazendo cosplay de peixe? Olha a boca dele. Que isso, Andrei? Que isso, Andrei? Olha o broche. Olha o broche. Foco no broche. Ontem mandaram uma foto gerada por IA minha de Love com o Jones. Galera, tá viajando? Ah, tem uma hora da risadinha de vocês dois que não tinha como não fazer. Isso não é novidade para quem é marxista, depende, né, Jones? Não, depende do marxista. Não, depende do Eu não vi, quero ver, por favor, me mande. Mais uma pergunta para Por favor, alguém me manda na DM. vocês. Deixa eu passar na live. Citou que nos processos revolucionários, de fato, parte do braço armado do Estado, ele aderiu à revolução. Na Rússia foi assim. Em todas as revoluções. Em todas as revoluções foi assim. E uma coisa característica de todas essas revoluções é que elas se deram em processos de crise que eram, assim, absurdas, num nível que a gente não conhece, mesmo com todos os... Alice, tem um ponto aqui, ó. O povo demanda por amor. O povo quer ver vocês juntos, Crepe. Exatamente. Por que você tá negando amor pra nós, Crepe? Hein? Vocês não são os moderadinhos? Os problemas do capitalismo no Brasil, a gente não conhece o nível de crise que acontecia, por exemplo, numa China, onde você tinha... Cadê o amor? Milhões e milhões de pessoas morrendo de fome num nível, assim, assustador. E qual que é o ponto? Cuba não estava em crise econômica quando veio a Revolução, não, viu? Mas não, tudo Cuba bem, mas uma situação social extremamente Não, perfeito, mas não estava em crise econômica. Tudo bem, mas a Cuba pode... Mas assim é uma exceção. Mas mesmo assim ainda tá... Desculpa, deixa eu continuar. Mesmo assim, eu acho que o ponto dele tá certo. Pulou meu superchat? Eu pulei seu superchat? Como assim fechar no Loconte Croy? Você abobou? Loção. Seu nome é Loção, cara. Deixa eu continuar. Só que Cuba não tinha FGTS, não tinha CLT, você pega, por exemplo, não vamos tinha olhar, estatal. uma China, durante a Revolução... Mas só tem no Brasil, pô. Desculpa, peraí. Bom argumento. Durante a Revolução... Gente, que biquinho de peixe que o Loconte tá fazendo. A resposta que o Jones deu no meu tweet foi triste? Que resposta? Fala pra nós. Acabou o amor, Crepe? É isso? O Loconte fica fazendo biquinho de peixe. Que biquinho de peixe, gente? Para de olhar pra boca do Loconte. Eu tô começando a achar que vocês têm outras intenções. Chinesa, você tinha um regime econômico altamente fragmentado, você tinha uma pluralidade... Ó, já tem o chip, Crepe mais Manuel, Crepoel. De moeda circulando dentro da China. Invasão você estrangeira. tinha a invasão estrangeira do Japão, inclusive eles tiveram que parar a luta revolucionária contra o bloco que estava no poder, porque eles tinham que lutar contra os japoneses para depois retomar... Alice, por favor, averigue que tweet foi esse pra gente dar uma olhada. Esse processo de luta, você tinha milhões e milhões de pessoas passando fome, e aí, naturalmente, numa crise insana desse nível, que não é o tipo de crise que a gente vive numa sociedade... Puta merda, é verdade, Loconte, por que você tá fazendo biquinho de peixe? Caralho, agora que eu vi, peraí, zoom, rapidão. A crise insana desse nível, que não é o tipo de crise que a gente vive na sociedade moderna hoje, você tem esse aparato do braço do Estado que acaba migrando para o outro lado, porque essas pessoas também estão sofrendo. Só que no capitalismo, quando você observa a estrutura militar, por exemplo, os militares têm muito privilégio, os militares têm dinheiro, os militares eles têm uma série de benefícios... A autooficialidade, não os praços. Peraí, Jones, a gente tá vendo o biquinho do Loconte. Tudo bem, mas ainda assim você... Tem segurança de trabalho. Tem segurança ao ponto de que não vai ser demitido. Tem segurança, não, tem... Mas aí todo funcionário público tem. Exato, mas aí que tá, vocês vão professora também tem. Vocês vão conseguir... Mas de toda forma, não existe fundamento prático para me dizer que parte desse braço armado ia aderir a um projeto revolucionário numa situação de não crise. E aí vem a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte. É o que ele falou anteriormente, invasão estrangeira, guerra... A gente já foi invadido por uma nação estrangeira no sentido de guerra. A gente já teve uma guerra interna, como aconteceu nos países da Europa, por exemplo, como aconteceu na Rússia. Teve a Guerra do Paraguai, né? Mas a Guerra do Paraguai foi dentro do Paraguai e a gente dizimou o Paraguai. A gente foi tipo os Estados Unidos na Segunda Guerra e na Primeira Guerra, que eles ficaram... Por favor, alguém poderia me mandar o tweet? Frederico Crepe, você não quer me mandar o tweet? Participando da guerra enquanto o território dele estava lá. Frederico Crepe, que está solteiro, já disse que nesta live a gente traz informação. Programa com informação, aqui tem informação. Vocês precisam de apoio militar em algum nível. Como conseguir esse apoio militar? Porque sem apoio militar vai ser um banho de sangue e eles vão ganhar. Eu queria perguntar uma coisa real mesmo, assim. Loconte também, infelizmente, não deu certo com a gatinha comunista que ele veio mostrar o look pra gente.
né? Porque se tivesse dado certo, ele obviamente não estaria passando essa vergonha aqui nesse debate. Ela não deixaria. A gente está em 2025. Vocês não acham que há uma necessidade de reconceituar essa questão de revolução? Ô Miguel da Silva, qual foi? Poxa, Jones, os praças vão encarar a revolução? Nego vem do uniforme pra levantar uma grana? Subalterno do exército tá cheio de bolsa atleta? Eu não entendi nada que você falou. Bolsa atleta? Isso é muito fora da minha realidade. A gente já faz isso. Não, mas reconceituar... Tá, então o que é a revolução que vocês defendem? A revolução é um processo... A luta armada? A revolução... Veja, a revolução não se define por método. Luta armada é método. Não, luta tudo bem, mas é isso que eu tô pedindo, esse conceito. Mas veja, revolução... 1 hora de live, 0 glaciais foram bebidas? Denúncia. Denúncia. Você pode ser uma caipirinha? Pode ser uma caipirinha? Pronto, uma caipirinha. Ó, tô chegando num consenso aqui. Ricardo, pode ser o chat tá pedindo. Pode ser uma caipirinha? Com certeza. Aí. Não tem glacial, mas tem caipirinha. Define pelo conteúdo político da classe que impulsiona aquela revolução. Eu tô na praia. Praia é lugar de caipirinha. Os métodos de luta são variados. Inclusive... Ambiente de praia, ambiente de limão com cachaça. Grupos reformistas já adotaram o método da luta armada, como foi o caso do próprio Brizola, do Movimento Nacionalista Revolucionário. Então, inclusive, as organizações que pegaram em armas contra a ditadura, praticamente todas elas pegaram em armas em nome de uma revolução nacional libertadora e não de uma revolução socialista. Era para, inclusive, desenvolver o Crepe, você já me mandou o tweet? Capitalismo democrático e autônomo. Lamarca, por exemplo, ele não pegou em armas em nome do socialismo imediato, ele pegou em armas em nome... Então, assim, não é isso que define o conteúdo de uma revolução, veja. Aliado a isso, não é possível a gente fazer um debate aberto sobre como conquistar setores do aparato repressivo do Estado, porque se a gente faz esse debate amanhã e o vídeo sai, a gente pode sofrer repressão, a gente pode ser preso, a gente pode sofrer todo tipo de perseguição. Se a gente fala abertamente o que é que a gente defende para o aparato repressivo num processo revolucionário, como fracionar ele, como fazer trabalho político, a gente pode ser preso. Mas aí você está tentando contra o Estado democrático, né? Mas tem uma questão... Tô me lembrando do MBL querendo criminalizar os comunistas. Calma, O Estado democrático que mata 6 mil pessoas por ano. Esquece o Estado democrático, olha só. Tem uma coisa... Foi Loconte que falou. Olha só. Eu não esqueço o Estado democrático. Desculpa, peraí, olha só. Pode esquecer se quiser, eu não esqueço. Peraí, olha só. Mas é pra esquecer ou não é? No Instagram, Crepe. Eu tô confuso, é pra esquecer ou não é? Deixa eu quero fazer uma pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Quando a gente observa a Europa teve um grande estado de bem-estar social que deu efetivamente muita condição de vida para suas classes trabalhadoras. Aí, um fenômeno que eu entendo que foi necessário para que isso ocorresse foi a existência da União Soviética. E o colonialismo. O colonialismo também, sim. Eu não tô negando isso. O que eu quero dizer é que, mas mesmo o colonialismo, ele não é o responsável direto por dar condição para a classe trabalhadora, porque o colonialismo poderia enriquecer a Europa, concentrar o poder e a classe trabalhadora continuar sofrendo. Sofre Portugal. O que fez... Deixa eu falar, bicho. Calma. O que fez os trabalhadores na Europa terem efetivamente condição de alcançar direitos foi, em grande medida, não foi um determinante, mas foi um impulsionador, foi a existência do bloco soviético. E funcionou. Por quê? Porque como a União Soviética estava se expandindo, a Europa percebeu que se ela não fizesse alguma coisa para resolver a sua crise com o seu... Opa, peraí, importante. Temos aqui furo de notícia. Furo de notícia. Diretamente de Frederico Crepe. Olha o furo. Esse furo aqui só na minha live. Cadê? Importantíssimo. Olha aqui. Fui olhar os comentários antes do avião decolar e me deparei com isso. Com que ele se deparou? Crepe e Johnny são muito bons. Eles precisam transar. Sabe? A gente não espera nada menos do que isso. Poxa, Jones, responda por favor como será a revolução? Por que você sempre se escorrega e não responde? Será com armas de fogo? Como se vocês são contra posse e porte de armas? Como vocês vão ter apoio militar, sendo que vocês até ignoram que PM trabalhador também? É trabalhador também. Cara, vi o debate e achei vocês utópicos. Rick, a gente tá querendo saber aqui. A gente tá querendo saber do chip. Você tá desviando do assunto, porra. Aqui, você tá pedindo detalhes operacionais de algo que não aconteceu e depois ainda vai me chamar de utópico. O que você respondeu, Crepe? Cadê a resposta do Jones? Pô? Ai, meu Deus! Já adianta aí, pegou até o logo da Spectrum. Caralho, véi. Caralho, não acredito. Cadê a minha musiquinha romântica? Ele que veio de mansinho e se encantou com os comunistas. Ah, que lindo! Que lindo!
Volta, Maxwell, volta. Pegamos o furo. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Seus trabalhadores e ceder-se direitos, eles iam ser tragados pela Revolução da Rússia, que foi ali fundindo, ela chegou a ter 16 países, se eu não me engano, compondo o bloco soviético. Então, assim, a Europa estava sendo tragada e a maneira mais Loconte, você com o broche do Brasil, pode voltar o debate de volta ao Brasil? eficiente de evitar O que eu quero saber de União Soviética? que o processo revolucionário continuasse em diante foi dar as reformas para os trabalhadores. Eu acho que aqui todo mundo concorda. Aí, o Jones fala assim, eu pretendo vir como candidato a presidente. Opa, Jones é casado e aposto que a esposa dele não apoia este casal? Isso configura Crepe como talarico? É isso que tá acontecendo? Do Brasil no futuro. Tu votaria em mim? Votaria, com certeza. Perfeito. Fechou aqui, gente. Poxa, Crepe, não esperava isso de você, Vamos cara. terminar. Não. O Loconte é uma coisa, mas você... Peraí, deixa eu continuar, deixa eu terminar o argumento, por favor, deixa eu terminar o argumento. Então, você vem com essa noção de que você vai disputar a política porque você acredita que é possível fazer reforma. Aí eu pergunto, não é uma contradição querer fazer justamente aquilo... Crepe destruidor de lares. Aquilo que na Europa foi o que foi eficiente para impedir o projeto revolucionário, já que, com exceção de Cuba, todas as revoluções aconteceram em crises terríveis e foi justamente diminuir essas crises que impediu o projeto revolucionário, ou seja, através das reformas. Então, quando você fala que você vai disputar a presidência para tentar... Doug! Boa tarde, Doug. Quem vai fazer a IA de Alice com o Loconte? Importante. ...praticar determinadas reformas, então você está se distanciando do projeto revolucionário, porque um passo nas reformas é um... Não, que porra de processo revolucionário, amigo? A gente quer saber aqui do chip. A gente quer saber do chip. Passa atrás no projeto revolucionário e a Europa inteira, ela é a prova cabal de que... Ninguém tá falando disso. É isso que acontece. Meu camarada, isso foi a fala mais eurocêntrica que eu escutei nesse 2025. A gente passou o primeiro bloco inteiro debatendo a especificidade da América Latina e como a luta por reformas aqui exige um grau de enfrentamento, de mobilização E o Loconte com o broche do Brasil não falou nada, nem se manifestou. e de métodos revolucionários que não está colocado em outros países. Então, na França, é possível, como aconteceu nos anos 80, estatizar o sistema bancário e o mundo não acabar, né? Então, não vai ter golpe de Estado, não vai ter invasão militar, não vai ter navio nas costas francesas e por aí vai. Na Alemanha, é possível, em Berlim, estabelecer um controle de preços dos aluguéis e fazer uma política urbana foda de combate à especulação imobiliária e não ter o fim do mundo, o fomento de MBL, de Brasil Livre, esse tipo de merda. No Brasil é diferente. O Florestan Fernandes tem um conceito, revolução dentro da ordem, revolução contra a ordem. O pressuposto do Florestan, naquele livro que é a revolução, é que... Se eu for pra Recife, fico na casa do Jones, não. Ô, Frederico, não vem dar uma de difícil agora. A gente já pegou com a sua, velho. Não dá pra esconder mais. Soluções democráticas, ainda que em seu conteúdo não sejam necessariamente anticapitalistas, elas se chocam com o capitalismo no movimento da classe trabalhadora. Então você começa com medidas dentro da ordem que vão necessariamente gerar o potencial contra a ordem. Veja, a América Latina nunca teve estado de bem-estar social. Por quê? É coincidência histórica ou porque a posição que a gente ocupa na divisão social do trabalho abre um espaço diferente para aplicação de reformas? Gente, sou novo no chat. O Calvoso já falou. José Anjos, você não é novo no chat. O seu exemplo é exemplo de reformas na Europa? Nós não estamos na Europa. Aqui nós estamos na América Latina ao som do funk, do rap de Carmen Miranda. Então, assim, não dá. Mas ainda assim, eu acho que isso está Eu falei que ele ia fazer isso. fugindo do tema, porque... Não, mas foi a pergunta dele, eu Não, respondi. mas está fugindo do tema. Não, mas a questão, até porque a questão, nesse ponto dele, a questão das reformas, a gente está lidando com um campo de possibilidades. Então, se você se elege presidente, você mobiliza a sociedade, você vai testar os limites das reformas e, no limite, se for permitido a você implementar as reformas, você vai fazer. Você vai abrir mão dessas reformas? Claro que não, mas vai vir um golpe, e aí campanha da legalidade. Tá, não estou prevendo PEC isso, mas 2.0. eu só estou falando que há esse limite. Agora, Não, eu sou a favor de pegarem armas para qualquer meio necessário para defender a vontade democrática da classe eu só trabalhadora. acho o seguinte, a gente estava discutindo a questão das revoluções. Eu só queria realmente voltar na minha pergunta, porque eu acho que a gente tem que decidir esses critérios. Assim. Vocês não acham que essa questão se coloca? Qual é o limite da violência revolucionária? Pode falar, Kel. É, porque... Qual é o limite? Não, vamos dar Essa olhadinha. Não concreto. existe? Existe limite. Então qual é ele? Qual é o Existe limite. critério? Vamos dar exemplos Não, históricos concretos. não, eu não quero exemplo histórico. Frederico Croy? Eu quero um critério. Não. A gente precisa de critério para se guiar, Fred, Jones. A o vida- critério a partir da história. Frederico Crepe? Nós somos materialistas históricos dialéticos. Vocês são materialistas históricos dialéticos. Eu preciso conviver nesse mundo revolucionário.
Perfeitamente. Mas eu veja, quero vamos falar critério. do Quando a Brasil de gente hoje. discute ética, a gente não está discutindo necessariamente mas questões a gente materiais. discute ética a partir da experiência humana acumulada e a experiência humana acumulada. Lucas, você tá dizendo que é novo no chat com o selinho de membro. Aliás, por favor, retire o Lucas, tá mentindo? Sinceramente, a está na experiência história. humana A não ser acumulada que e os você- critérios humanos Não, a não ser que você também. seja idealista, Fred. Eu sou idealista. Perfeito. Parabéns, A vestir a gente- camisa. a gente Eu não só é. acho que os marxistas A fazem gente- uma a crítica gente deturpada não é. ao idealismo, A mas gente- tudo bem, eu a sou gente idealista. não é, vamos lá. Mas o que você responderia a um idealista, Jones, nesse ponto? Concreto. Durante a Revolução Chinesa, o Partido Comunista Chinês não Esdras, você não é novo aqui. torturava prisioneiros. Eles eram contra a tortura aos prisioneiros. É claro que alguém pode colocar o argumento que isso era uma tática militar, porque a partir do momento que não se tortura os prisioneiros, você estimula a deserção, a entrega, ao invés de lutar Então, até a isso é um morte. critério. Mas, Não haverá tortura. Por exemplo, não haverá uma institucionalização da tortura. Isso foi um exemplo prático. Então, temos um Outro critério. exemplo prático. A Revolução Cubana, no processo de tomada do poder, houve o julgamento dos torturadores. Lucas, o outro Lucas, você deixou de ser membro? Alice, por favor, retire o Lucas que deixou de ser membro. Crepe jogou o Jones contra a parede e agora o clima esquentou? E Bruno Faria, cheguei agora. Você também não chegou agora, Bruno. Carlos Emanuel, você também não é novo. Do regime Fulgêncio Batista, sim. O fuzilamento de alguns daqueles torturadores, embora o Fidel era contra, a maioria da classe trabalhadora aqui era a favor, mas Cuba também não estabeleceu uma política de apoio e institucionalização da tortura. Andrei Benincasa, o critério da violência da revolução ainda será definido pelo ministro da Defesa, mais conhecido como axiomático. Meu Deus. Outro exemplo prático, o exército do Vietnã, liderado por Ho Chi Minh e Giap, era 100% contra a prática de estupros contra o exército do Vietnã do Norte. Então, o soldado vietnamita que praticasse estupro era fuzilado. Então, a gente tem limites muito claros na violência, porque, embora existam alguns marxistas da internet, se existe no mundo real é outra coisa, que tem um certo fetichismo por violência, por pegar em armas e tal, a gente não tem nenhum fetiche pela violência. Eu, por exemplo... Esdras, bem-vindo ao nosso clubinho de membros. Você pode entrar no nosso Discord e assistir os videozinhos para membros. Daqui a pouco vai ter mais também. A Croy também não é nova na live, nem na vida. Doug, Alice, por favor, retira o Doug. Eu tenho apenas 25 anos de sonho de sangue de América do Sul. Tá? Apenas. Eu, por exemplo, não gosto de nenhuma forma de violência. Mas a história não é feita do jeito que a gente quer. Os homens fazem sua história, os homens e as mulheres, mas não a fazem como querem. Mas tem escolhas. Exatamente. Opa, ele falou os homens. A Carol deu uma olhadinha ali. Os homens e as mulheres. Os homens fazem sua história, os homens e as mulheres, mas não a fazem como querem. Mas tem escolhas. Exatamente. Na hora H. Opa. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Furo. Como a gente vai suprimir a violência que existe hoje? Porque a gente mas está o debatendo a debate- violência futura e existe uma violência gente, mas hoje. o debate aqui As não é hipóteses de uma segurança violência, pública, mas hoje a gente já tem Mas violência. o nosso tema aqui não é segurança Mas não é pública. Senão a segurança gente faz um quarto bloco, a gente bota o Charlie e o Jones para voar amanhã, a gente faz um quarto bloco e debate segurança pública. A Mas a questão violência não é só segurança pública, é violência política. Bota o Charlie e o Jones pra quê? A discussão aqui é a violência Crois, posso fazer uma pergunta? Pode. Por favor, faça sua pergunta. revolucionária. Por isso que eu fiz essa pergunta. Xandão, faça sua pergunta. A violência Não tem como dar uma resposta Não pra existe, essa questão. ninguém tá negando Porque isso. Ô, Dark, o que você tá aí tirando as pessoas? Eu acho que É o processo precisa. que vai determinar. Né? Pra voar pra onde? Vai Por ser a exemplo, gente de aqui. verdade. É a reação dos existe oprimidos esse nessa risco. situação. Eu chego, vocês fazem a revolução, eu tô lá, apoiei e tal. Aí eu vou começar a falar, tem algumas coisas aqui que eu não concordo. Começo a botar a boca no trombone aí, começo a falar. O que me garante que eu não vou ser rotulado de inimigo da revolução e ser assassinado? mas Isso é uma questão, Entrando no cara. método vai me assassinar. Não, mas eu não tô aqui para defender o passado do Getúlio Vargas, vocês não estão aqui para defender o Stalin, a questão não é essa. Me deu vontade de tirar. Tá vendo o que acontece aos comunistas aí? Você dá um pequeno poder e aí as pessoas já estão lá, micropoderes, se abusando dos micropoderes. É foda mesmo. Eu vou ter que concordar aqui. Isso não é um Eu acho que é um problema. critério. Isso não é um Eu problema acho que isso intrínseco precisa de um ao critério. marxismo nem à revolução Isso é um socialista. problema Crave, você se importaria de pausar a live pra eu comprar pão? Vou aproveitar aqui sua pergunta, vou esperar as perguntas que queriam perguntar. Por favor, perguntem, façam suas perguntas. Outro bastidor, depois olha a cara que o Jones fez pra mim quando o Chavoso fala que PM não é trabalhador. Eu comentei essa parte,
crepe, porque aqui é atenção nos detalhes, jornalismo true. Então a gente pega as minúcias dos acontecimentos. A gente não ia perder essa. Isso é um problema intrínseco a todo o processo histórico. Ian, por favor, faça sua pergunta. De ruptura. Porque no varguismo, Mas vocês o varguismo reconhecem a também fez necessidade da institucionalidade para poder fazer esse avanço social? Cultura crítica. Croice Jones e Crepe são Xavier e Magneto. Quem é quem? Aliás, por favor, retire cultura crítica, porque assim, eu não gosto de referências que eu não sei quais são. Tá proibido referenciar coisas que eu não sei quais são. Porque, por exemplo... Domênico Lossurdo tem uma formulação para isso. Eu não sou institucionalista no termos que o Loconte colocou Ainda bem, porque atrás, está errado, viu, mas... Tá errado. Meteu que em Kataguiri você me mataria? Você vai participar das eleições. Eu perdi? Mas a questão importante é, para você fazer uma revolução depois da revolução, você tem esse processo de você consolidar uma institucionalidade que ela vai funcionar para cumprir os objetivos dessa nova sociedade. Xandão do turismo turco chegou com uma questão importante. Croy, qual sabor de pizza eu peço? Sabor Loconte. Que você está criando. O problema é que há elementos, e aí vocês puxam a história, a gente também tem que puxar a história. Há elementos que apontam para essa centralização excessiva do poder, que muitas vezes ela se voltou contra os próprios revolucionários. A gente tem o caso da Revolução Russa. Burguesa. A gente teve. Mas a discussão aqui, nós não estamos defendendo essa questão. Mas se não defende a revolução, defende que volta à roda da história. A questão não é. Todas as revoluções de antes. A história já aconteceu, o que a gente vai fazer agora. Se chegar na hora de ter uma revolução... A história já aconteceu, que os comunistas já fizeram alguma coisa, não não é mesmo? Não, a questão não é essa. A questão é que a gente... por exemplo, eu já defendi aqui... Miguel da Silva, Crepe colocou Jones numa saia justa. Fez o que depois da saia? Acho que a gente tem que desenhar um modelo em que a gente não depende da Tem molho. Transformação de cunho, talvez até revolucionário, de mudança sistêmica da sociedade. Só que a questão é, a gente precisa comportar nessa nova sociedade novas formas de pensar a política, de pensar o mundo, e a gente precisa ter pluralidade de ideias. A gente precisa, por exemplo, vocês partem de uma ideia de uma linha marxista de pensar a transformação. Nem todo mundo vai ser marxista no mundo, no Inclusive, nosso mundo. Na China tem vários partidos que não são marxistas. Na Coreia também, no Vietnã também. Mas aí isso é uma discussão não colocada. Não, mas são partidos... não pode disputar o poder. Não, mas aí... Não controla. Eu não acho que isso é um bom exemplo. Mas aí, meu camarada, eu vou defender... Mas aí, meu camarada, no capitalismo a gente não pode disputar o poder à vera também. A gente tá livre enquanto não tá incomodando. Mas aí você tá comparando duas coisas diferentes. É ditadura de classe. É ditadura de classe. Na prática, Jones, na questão prática, vamos imaginar... Não. Hoje no mundo, no campo das possibilidades, se você for candidato... Hoje no mundo militar? E ganhar... Sim, você vem um golpe tem de Estado. Não, mas existe essa possibilidade. Mas vem um golpe de Estado. Mas existe essa possibilidade. 1h30 de live, nada de glacial? Não é essa. A questão que eu estou falando é, a sociedade que vai nascer no futuro, que a gente tem que pensar, ela precisa ser uma sociedade que tenha pluralidade de ideias. Que não existe hoje. Mas que seja melhor do que hoje. Que seja melhor do que hoje. A questão é que ela precisa ter pluralidade de ideias. Então, igual eu fui chamado de idealista, eu não tô nem aí, eu sou realmente idealista. Primeiro copo quebrado na casa? Porra, quebrou a garrafa de 51, véi. Ricardo, agora do que adianta o meu chapéu agora, véi? O que eu faço com esse chapéu depois? Agora... Tem que fazer a crítica correta ao idealismo. Eu não quero entrar nesse debate pós-revolução. Tem licor. Por exemplo, e cair numa... Licor de genipapo. Idealista persegue os idealistas que eles estão criticando a revolução. Isso não pode ser aceito. E a gente precisa debater no futuro formas de equalizar esse tipo de... Minha avó chamaria de livramento. Processo social novo, que a gente vai ter opiniões divergentes que vão chegar em algum lugar, que vai chegar um processo de construção. Isso é debatido. Mais uma vez, por exemplo, só isso. O Domênico Lossurdo, no livro A Luta de Classes, uma história filosófica e política, lançado pela Boitempo, ele formula o conceito de Estado de Direito Socialista, defendendo que, no pós-revolução, é preciso criar uma condição que as várias linhas de disputa de construção do socialismo convivam sem a dialética do Saturno, partindo, inclusive, da experiência histórica que aconteceu na União Soviética. Agora, repare, mas eu não acho o que aconteceu... O que aconteceu... Não, mas ele é justamente uma avaliação crítica do que aconteceu na União Soviética. Mas veja, o que aconteceu na União Soviética, inclusive, não se repetiu em outras experiências, porque o grau de violência... Só um momento, peraí. O grau de violência que aconteceu na União Soviética, como os processos de Moscou, não aconteceu em nenhuma outra experiência social. Cultural aconteceu. O Jones ganha jabá da Boitempo.
Lossurdo, Florian, quem mais? Porra, é verdade, velho. Ô, Jones, admite, velho, admite. Eu não gosto de ficar envolvendo essas coisas. Pô, lá no Camboja aconteceu Mas o Camboja não era social. Bota Maxwell. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Escocês. Peraí, Fred, porra de Camboja, Fred. Não, eu não vou ficar envolvido. Camboja apoiado pela Margaret Thatcher, pelo Ronald Esse broche do Brasil ficou picadilha. Acredite, você não pode fazer um elogio a você mesmo. Reagan, socialista, pelo amor de Deus. O Camboja é foda. Fala do Zimbábue, fala do Zimbábue. Não, é porque o Jones ele tá falando aqui, ele tá tentando tirar da alçada do socialismo, que não é bom pra ele. E tá acabando e o Loconte me explicou ainda o que é democracia, viu? Você quer que eu explique? Opa, o Loconte. Deu pra fazer uma caipirinha? Ah, caipirinha de licor. De genipapo, galera. Combina com o meu chapéu. Cupuaçu? Não combina mais com o chapéu, fudeu. É democracia, viu? Não combina. Tabaco também. Tentando tirar Deixa eu morder isso um pouquinho. Vou morder. Difícil. Vou morder isso. Sextou. Caralho. 3 tabacos? Nossa, peraí. Sexta-feira, Play TV, nós tá como? Não recolhe. Ai, caralho, tá mal frio. Nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Gente, eu nunca mais... Hoje nós tá como? Xambão, botando pra pocar. Ai, caralho, pega. É isso, ó, não quero mais morar sozinho. Um pouquinho, ó, pluralidade de ideias, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, participação popular. E a gente vive uma democracia? Imperfeito. Você pode se expressar? Você pode participar popularmente? Você pode se eleger? Perfeito. Não. Também. Eu não vou defender integralmente então foi golpe de Estado. O ponto do Loconte, mas aí é outra coisa. Eu sou formado em filosofia, essas coisas. Risada não é argumento, né? Democracia também não é essa questão de tudo ou nada. A gente não pode são graus de Lacronte. Democracia do mesmo jeito que eu não posso julgar o socialismo no sentido de tudo ou nada, eu não posso julgar a democracia nessa questão de tudo ou nada. Então, se você chega pra gente e fala assim, não existe liberdade de imprensa plena no Brasil. De fato, não existe, mas a questão aqui não é julgar. É por isso que a gente chama de democracia burguesa e a gente quer outra democracia. Não, mas aí vocês estão julgando tem uma questão, não é tudo ou nada, mas eu acho que tem que ter questões fundamentais. Ele trouxe que para ele as questões fundamentais dentro de uma suposta democracia enfim, o que ele citou. Para mim, por exemplo, acredito que para o Jones, para a Carol, fundamental é você poder viver em primeiro lugar. E por isso que a gente fala tanto sobre questão de violência policial. Como pode se considerar democracia um lugar onde a polícia pode matar a rodo, inclusive crianças e todo tipo de pessoa, e isso é democrático. O fundamental é a vida, isso não está garantido. Sim, a questão isso é para uma parte da população. A questão é que a democracia não tange a prosperidade. A gente pode ter uma democracia pobre e uma ditadura rica. Essa que é a diferença. Pois é. Então, o conceito de democracia é descolado das condições materiais de vida das pessoas? Colado com os conceitos políticos. Então, o conceito de democracia é descolado das condições materiais de vida e de reprodução? Sociais, de direitos sociais e democracia são duas coisas diferentes. Então, isso é uma visão elitista. Loconte pensativo adverte: fumar faz mal à saúde. Tá. Reacionária e burguesa democracia. É verdade. Pragmático. Gente. Pode acusar. Loconte tem uma visão aristocrática de democracia. Pode se batalhar. Fala mais meu nome. É uma democracia mais... Você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. Ele é pragmático, Jones. Poxa. Conclusões? Sim, tempo vai. 3-0. 7-1. Pro juiz flamenguista analisando o jogo. Bom, concluindo aqui o debate, eu gostei bastante, na verdade. Pra terminar, né, um lacre. Última fala do debate foi do Loconte, eu falei. Quem fala por último fala melhor. Foi bem divertido. Loconte é a estrela. E, no final das contas, apesar das discordâncias de alguns fatos... Aqui, essa parte é muito boa. Prestem atenção na cara de Manuel Jones. Históricos, alguns movimentos, até algumas concepções de sociedade, a gente tá todo mundo do mesmo lado. E se o momento vier em... Ai, calma aí. Zoom no Jones. Zoom na cara do Jones. Peraí. Olha aqui. Que concepções de sociedade, a gente tá todo mundo do mesmo lado. E se o momento vier em que o melhor candidato com as melhores... Que lado é esse, propostas... Que lado que eu tô, que eu não tô sabendo? Propostas políticas estiverem daquele lado, como pode ser o caso do Jones, votarei nele sem problema nenhum, porque além da questão ideológica, além de falar sobre... Aqui, tiraram a cara do Jones. Não, volta pro Jones. Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, todo mundo que está sentado aqui, eu particularmente enxergo que quer, sim, o melhor... Quer o Brasil melhor.
Vamos chegar no Brasil melhor? Peraí. Tira do zoom, Maxwell. Tira o zoom, Tira. Meu Deus, e agora? Como é que eu tiro o zoom? Lascou completamente. Ai, isso não tem mais. Não tem. Acabou. Fudi o negócio aqui. Peraí, não consigo muita coisa. Ô, Ricardo, fiz uma merda aqui, me ajuda? Porra, não consigo tirar o zoom do negócio aqui. Ai, pronto. Tá vendo? Um pouquinho de paciência. Pronto, volta, louco. Fale, louco, te fala mais. A melhora do país, que é sim melhora da qualidade de vida, algo que... É o Brasil melhor, pô. Ele é pragmata, gente. Para de bullying, o cara é pragmata. Tenho muita dificuldade em ver outras pessoas, especialmente da direita. Então foi legal esse debate. Inclusive, eu preciso debater mais com a direita. Eu tô debatendo muito com a esquerda, enfim. E eu acho que tem ainda algumas visões de mundo divergente em questão de vai ter uma revolução. Carol. Como que ela se daria? Carol e o Jones, porra, velho. A violência é justificada, a vingança é justificada. Eu, particularmente, condeno isso fortemente. Você é sadomasoquista, Loconte. O que você tá falando? Você condena a violência aonde? Mas eu entendo o ódio, eu consigo compreender isso e acho que a gente pode canalizar isso juntos e pode fazer essa movimentação política para prever mais qualidade de vida, industrialização, direitos dos trabalhadores, que no final das contas acho que é isso que importa. Então foi um debate meio, alguns momentos mais polêmicos, outros menos, mas no fim das contas eu acho que espero que quem esteja assistindo entenda que a gente quer a melhoria, né? A gente Alice, escondendo a violência entre quatro paredes. Pois é, eis a hipocrisia. Eis a hipocrisia do pragmatismo. Você não engana ninguém. Diverge porque a gente se importa como que essa melhoria vai se dar. Senão a gente fala, pode ser qualquer coisa assim. Mas não, a gente quer essa melhora e acho que ela pode vir justamente com a esquerda se unindo e as classes sociais que estejam engajadas na luta se unirem para tentar fazer um Brasil melhor. Eu gostei muito do debate. Terminou no Brasil melhor. Terminou no Brasil melhor. Bom, a gente vai ter que... Peraí, vamos relembrar esse momento. Veja. Olá, leitor, meu nome é Adolfo Borges e eu também estou cansado de tanta corrupção. Estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor, que visa tornar um Brasil melhor, através de melhorias no Brasil. Eu formarei a melhor equipe, com os melhores profissionais, que terão as melhores ideias, com mais aspectos positivos e menos negativos. Juntos, chegaremos ao fim da corrupção. Este é o meu compromisso. O meu número tá aqui. Ei, é do outro lado! Para mudar o Brasil, Adolfo Borges. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Volta, Maxwell. Eu sou um grande entusiasta do debate de ideias. Eu acho que a gente consegue evoluir as ideias por meio do debate. Eu acho que a contradição que fica por parte dos comunistas é que, de novo, não existe um elemento concreto sobre o que seria essa revolução, como ela se daria, como você ia cooptar a classe trabalhadora para poder fazer uma revolução, num país onde a maioria das pessoas é anticomunista, onde grande parte da classe trabalhadora é bolsonarista, onde grande parte da classe trabalhadora é de direita e de extrema direita. Não estou falando aqui da classe trabalhadora que é o braço armado do Estado, estou falando da classe trabalhadora que efetivamente está na rua, é o cara que você pega o ônibus junto, é o cara que trabalha com você na empresa. Todas essas pessoas, elas efetivamente são classe trabalhadora e não existe um fundamento que me demonstre que um dia essas pessoas não vão aderir a um processo revolucionário. Então, a minha apreensão é, essas pessoas vão ser reprimidas na revolução? O cara que trabalha, o cara que está acordando cedo, o cara que é louco pelo Bolsonaro, esse cara, em alguma medida, vai ser reprimido? Me deu a entender que pode acontecer, que a gente viu esses processos acontecendo. Então, não há resposta. Como é que você vai cooptar parte dos militares para poder fazer isso sem um projeto de crise no capitalismo? Tudo isso, para mim, fica nebuloso. Projeto de crise? Projeto de crise do capitalismo? Eu sinto que existe um salto entre os problemas do capitalismo e essa revolução brasileira que não tem base material para acontecer. Não aconteceu no século XX, no auge da disputa hegemônica entre capitalismo e socialismo, e não vai acontecer, com certeza, no século XXI. Bom, é uma satisfação debater esse tipo de coisa aqui, especialmente porque a gente vê um nível de debate público no Brasil hoje bem degradado, né? Quando a gente observa o debate entre o petismo, o debate entre o bolsonarismo, a gente vê um rebaixamento assim grosseiro em que a gente vê uma polarização em que de um lado tem isso é uma coisa, se o poeta não tá acreditando, tá foda. O cara ali balançando a bandeira do PT, defendendo o teto de gastos com a folguinha, do outro lado defendendo... Não pode poesia na live. A austeridade
completa. A diferença ali, hoje eu costumo falar, inclusive, né, se você pega uma proposta de um Fernando Haddad da vida, que é o ministro da Fazenda, e uma proposta de um Kim Kataguiri da vida, você vê que a diferença hoje do debate público no Brasil entre esquerda e direita é uma diferença de R$ 38,00, que é o que está acontecendo. E a gente tem capacidade hoje de sentar aqui, de discutir, de oferecer algumas alternativas, de polemizar certas coisas, no sentido de elevar o nível do debate e de melhorar a discussão. Então não estamos discutindo Polemizou, a gente quer saber quando vai ter Crepe Manuel. Aqui o formato fálico de mamadeira, não estamos discutindo aqui doutrinação em universidade, nós não estamos discutindo aqui contagem de mortes aqui do socialismo, mas a gente está discutindo questões práticas e questões para pensar essa nova sociedade. Então, num primeiro ponto... O Dark tá trazendo aqui, ó, postura péssima. Ajudem a postura, galera. Eu já fiz essa crítica, eu vou fazer de novo. O pessoal do Spectrum não se preocupa com o conforto dos convidados. É complicado, complicado. Como é que você vai ter a postura ereta nesse banquinho? Eu acho que... Como que vai sentar com a postura ereta nesse banquinho? Esse tipo de discussão tem que crescer, tem que ampliar no debate público para poder ter novos campos políticos pensando a transformação brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estamos no Brasil. O Brasil é um país extremamente diverso, é um país plural, é um país que tem plenas capacidades, é um país que nasceu para ser uma potência e por isso que a gente tem um potencial tão grande a ser resgatado, para a gente trazer isso de volta, para a gente incluir essa diversidade toda num projeto. E creio eu que a gente precisa pensar isso, resgatando o histórico do trabalhismo, naquilo que ele tem de melhor, naquele projeto de reformas de base, naquele projeto de emancipação. Tá tendo Guilherme Cortez versus Pavanato. Quem é Guilherme Cortez? Emancipação nacional, naquele projeto de engrandecimento do nosso povo, da nossa diversidade, junto a um processo em que as mudanças políticas cada vez mais elas vão precisar ser feitas na base do diálogo, na base do enfrentamento quando for necessário, mas também na base de você repensar a estrutura política no Brasil, para que a gente não dependa de crise, a gente não dependa... Repensar a estrutura desse programa aí. De desastres para poder fazer grandes transformações. Tem que fazer uma reforma. E também no sentido da gente pensar uma nova organização econômica a partir dessa organização política para poder desenvolver o país e fazer justiça e reduzir desigualdades. Gente, foi um prazer estar aqui nesse debate hoje, né? Primeiro, agradecer aos meus companheiros de bancada, Carol Sardá, Tiago Torres, foi uma honra estar aqui junto com vocês. Agradecer também ao time rival, né? O Crepe, o Charles e o Loconte. Em alguns momentos a gente faz ironias, a gente faz gracinhas, a gente provoca, que é para colocar uma pimenta no debate, né? Lembrem, por exemplo... É o molho. Exemplo da final da Libertadores, Corinthians e Boca Juniors, né? Então a gente precisa dar uma gracinha. É claro que a gente é o Corinthians e eles são o Boca Juniors, né? Então, parte de... Alguém tira o Jones? Piada de time de futebol é proibido também. Deixar o debate de ideias mais interessantes, mas o debate em si foi muito interessante, foi muito rico, a gente conseguiu passar por vários aspectos teóricos, históricos, de fundamentos da transformação social. A gente, inclusive, vai esperar, assim que o vídeo sair, ver o Loconte soltar um vídeo dizendo que a gente não vive numa democracia, porque ele disse que se o Brasil tiver 300 mil presos em prisões provisórias ilegais, a gente não vive uma democracia. Loconte, você está convidado não, você está obrigado a comparecer nesse canal e falar, nós não vivemos em uma democracia. Então ele descobriu hoje esse dado, a gente vai esperar o vídeo ele dizendo que a gente não vive uma democracia e dizer o seguinte, veja, os companheiros aqui, muito valorosos, social-democratas, trabalhistas, moderados e tal, vocês percebem que eles partem de uma premissa falsa, quer dizer, eu não tenho agora pronto todos os detalhes de um processo revolucionário. Mas veja, esse pseudo-argumento ele vale para tudo, né? Porque não tem todos os detalhes prontos de um projeto reformista. Se eu perguntar para vocês quem é o candidato reformista que vocês vão apoiar em 2026, por exemplo, vocês não têm candidato, vocês não têm partido, vocês não têm movimento nacional, vocês não têm cadeias de mídia organizados. Então, esse tipo de argumento da falta de preparo, da falta de estrutura, da falta de concretude imediata amanhã, ele vale para todo mundo, vale para anarquistas, vale para comunistas, vale para social-democratas, vale para ecossocialistas, porque hoje ninguém está na boca de tocar uma transformação radical do Brasil. É por isso que a gente está lutando, é por isso que a gente está se organizando e vem apresentando um projeto da Revolução Brasileira. E cada vez mais
setores da classe trabalhadora, da juventude, compreendem que o Brasil só vai ser um país emancipado, só vai ter um povo trabalhador que realmente possa florescer de fato com a Revolução Brasileira, porque a classe dominante não tem nada a oferecer para o Brasil, não tem projeto para o nosso país, não tem o que sair de bom do regime capitalista, do mesmo jeito que a gente só vai conseguir se emancipar do imperialismo com a tomada do poder político pela classe trabalhadora. E é possível, sim. Hoje a gente vive uma situação que boa parte da classe trabalhadora está sob uma influência de ideologias conservadoras. Mas o argumento do Charles é tão ruim que isso serve também para um projeto reformista. Então, assim, a gente está lutando para mudar isso e a gente vem conseguindo avanços, vem conseguindo um crescimento do debate marxista, do debate da esquerda radical, porque me parece que está ficando muito claro que, do ponto de vista histórico, a gente só vai conseguir arrancar uma transformação radical do nosso país no dia que a gente tiver a classe trabalhadora no poder, e a gente não faz isso sem a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira é o nosso futuro e chamamos todos vocês para construir esse futuro com a gente. Eu acho também que o debate foi muito bom. Jones Kim político desbloqueada. Altíssimo nível também comparado a muitos debates que eu já estive, que algumas partes não deixavam falar ou eram de uma certa maneira agressiva, xingável. Eu acho que esse debate foi muito respeitoso e para a audiência vai agregar muito perceber essas divergências e convergências da esquerda, perceber que nós temos lados diferentes, posicionamentos diferentes, até entre os comunistas também acontece isso, entre centro-esquerda também. E eu acho que uma das maiores contradições aí que eu fui vendo... Croy, você acha produtivo esse tipo de debate? Souza, de alguma coisa eles produziram, a gente não pode negar que eles produziram. Durante o debate... Tem conteúdo produzido aqui. Foi a dificuldade de vocês manterem a certeza do prompt, assim, que vocês sentavam para debater sobre certos pontos que no início vocês concordavam, discordavam com o prompt, enquanto a gente ia debatendo aqui, vocês iam mudando essa opinião e cada um e outro ia discordando ali, e no final do gol contra. O sentimento que vocês deveriam ter sentado junto com a gente em diversos momentos, assim. Foi o sentimento que eu tive ao longo do debate, também diversas dificuldades de perceber que a reação do oprimido não se compara com a violência do opressor. Em diversos momentos vocês trouxeram pontos da revolução ser violenta e tudo isso, e a gente trazendo o contexto que antecedia essas revoluções, o motivo dessa violência e do que acontecia. Então eu acho que por isso que houveram algumas contradições aí, mas no todo, assim, eu acredito que foi muito bom. Foi realmente, para quem vai assistir, acho que vai ser muito valioso entender diversos argumentos que foram citados aqui, vários posicionamentos, contextos históricos, diferenças que nós tivemos. Então, de certa maneira, acho que foi muito positivo e também conseguiu mostrar para as pessoas que a esquerda não é homogênea, sabe? Que a gente tem um pensamento que traz a raiz do problema, vocês trazem muito mais algumas reformas dentro desse sistema, e a gente percebe que essas reformas não são suficientes. Durante esse debate deu para perceber que essas reformas não são suficientes. Quando nós debatemos a questão das crises do capitalismo, vocês concordaram com essas crises, vocês concordaram que essas reformas, elas acabam retrocedendo. Então, eu acho que realmente, como o Jones pontuou, a única solução que nós encontramos aqui hoje é a organização da classe trabalhadora pela Revolução Brasileira, porque realmente não dá para a gente manter as podas como sempre, porque as ervas daninhas continuarão crescendo. Também quero agradecer pelo debate, agradeço o Spectrum eu achei que a Carol foi mais poeta do que o poeta. Pelo convite, foi ótimo, acho que é um debate de alto nível mesmo. Enfim, de ambos os lados, né? Jones, Carol, obrigado aí por... Sim, gente, tem grilo, eu tô no mato. Compartilhar aí comigo e agradeço aí também. Muito aprendizado aqui hoje também para mim, para falar a verdade. Espero que para quem está assistindo também, para quem assistiu, tenha saído com aprendizados, tenha saído com mais vontade de estudar, de se aprofundar, de conhecer mais, entender isso que a Carol falou. Legibi. A esquerda ela não é homogênea, a esquerda ela é muito diversa, né? Nós três mesmos aqui tivemos momentos que a gente discordou uns dos outros, vocês discordaram uns dos outros e assim vai, tá ligado? Então, isso é muito bom, eu acho, né? Que as pessoas, inclusive pessoas que não são de esquerda, que talvez estejam assistindo a gente, possam perceber isso. Falar, pô, é possível que eu seja de esquerda sem ser daquela forma que eu achava que era a única possível, né? Enfim, apesar disso, eu percebi que também muitos dos argumentos que eles trouxeram são muito parecidos, né, em alguns momentos, com argumentos de conservadores, com argumentos de pessoas liberais, né? Então, eu acho que isso demonstra claramente a diferença que existe entre a esquerda radical para uma esquerda mais moderada, que mesmo sendo de esquerda, mesmo se considerando de esquerda, em muitos momentos acaba pendendo para um conservadorismo, no sentido da manutenção do sistema em que a gente vive. Eu já vi muitos conservadores argumentando do porquê conservadores de direita, no caso, argumentando porque são contra a ideia de revolução, e a ideia mais
presente, o argumento mais presente no raciocínio deles é de que a gente não consegue ter uma garantia do que vai ser esse processo, de como que vai ser depois, de que assinar um cheque em branco, ou de que, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E parece que o raciocínio é muito parecido nesse sentido, né, o que a gente viu aqui hoje. E, de fato, a gente não tem respostas prontas de como que vai ser. Que dia lindo, um grelo acabou de pousar na minha cara. Rony, obrigado pelo R$1. Uma sociedade futura, seja socialista, seja comunista, a gente se dedica muito mais a entender os problemas do capitalismo do que a idealizar ou teorizar ou especular como que vai ser o socialismo e o comunismo, mas entender o capitalismo e o quão maldito esse sistema é para a nossa população, para nós mesmos, para a gente já é suficiente para entender que ele precisa ser superado, de que ele precisa deixar de existir e de que outro sistema precisa ser construído. Mesmo que a gente não tenha essa certeza de como vai ser esse outro sistema, saber que esse sistema está falido e não tem como ser mantido já é suficiente para que a gente seja revolucionário. E uma coisa que foi falado em alguns momentos é que as revoluções socialistas em outros países aconteceram em contextos de crise que não existem no nosso país. E eu queria dizer que essa crise ela só não existe para uma parte da nossa população, que é essa parte branca, de classe média ou alta, porque para a maioria do nosso povo, que é pobre, que é negro, que é indígena, que está nas favelas, que está nas aldeias, que está em todos esses territórios marginalizados, oprimidos, explorados, a gente já vive numa grande crise, num grande pandemônio há séculos. Então, tudo que foi citado aqui hoje, principalmente em relação à violência policial, mas também a questão da fome que vocês próprios citaram e tantas outras coisas, para mim isso é uma garantia de que o nosso povo tem sim as condições para fazer uma revolução. Nunca consegui entrar no Discord desse canal pelo link? Vou atualizar o link assim que acabar a live. Que tudo isso que a maioria do povo brasileiro vive é sim suficiente para que esse povo queira superar esse sistema e construir outro. É isto. Tivemos 2 gol contra, tivemos Loconte estrelando e Jô e Maxwell botando. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Mais perfeito que isso, só se não tivesse quebrado os 51. Dito isso, gente, sexta-feira. Sexta-feira, Play TV, nós tá como? Não recolhe. Ai, caralho, tá mal frio, nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Hoje nós tá como? Chambão, botando pra pocar. Ai, caralho, pega.